Como que as facções respondem? As facções matam 86 pessoas no fim de semana. De que forma? Matando aleatoriamente um cidadão salvadorenho a cada 30 minutos na rua. Olá, começando mais um Café com Coerência. Muito obrigado pela audiência de vocês. Já vai dando aquela curtida, já vai colocando like, já vai comentando, compartilhando, porque o programa de hoje está muito especial. Eu, particularmente, estou muito feliz, que eu sou muito fã desse cara, sou muito fã do trabalho que ele faz e ele vai estar participando aqui com a gente. O tema de hoje, então, vamos falar de violência, criminalidade no Brasil. Tem jeito de resolver isso ou não tem jeito? Tem um caboclo que está comigo aqui, sabe tudo dessa história, sabe se dá ou não dá, porque ele vai trazer um exemplo de um país que era muito violento e hoje praticamente não tem criminalidade. Mas antes de tudo, eu quero agradecer muito a nossa parceira, o C Filmes, aqui em Moema, São Paulo, esse estúdio lindo, onde eu faço o Café com Coerência, e também quero agradecer as camisas da Vion, ó, camiseta, aqui ó, Ferrugem, essa camiseta você vai ganhar, viu, no final. É ó. mesmo? É, essa camiseta, ó, essa é top mesmo. Térmica, não pega cheiro, eu já usei 5 dias, não usei, na verdade, foi pra academia, não pegou cheiro e tal. E aí, como é que chama esse tecido aqui mesmo, hein? Biotecnológico, espetáculo, rapaz. Eu gosto de podcast que tem patrocinador que dá presente. Que dá presente, não, vou te dar presente. Isso é bom. Viu? E agradecer também a Rodoxisto, viu? Essa empresa que com quase 30 anos de mercado, trabalha no transporte hortifrutis lá no Paraná, e são 600 carregamentos por dia, são 600 caminhões saindo aí por dia da Rodoxisto, uma grande parceira. Um abraço para Marlene e para o Ari. Senhor Lucas Ferrugem, que prazer ter você aqui, viu? Obrigado, Marcelo, eu que agradeço aí o espaço. Eu sei que foi corrido hoje, você está aqui, né? Estamos gravando aqui no fim da noite aqui, mas vale a pena. Hoje nós vamos começar conversando, vamos falar de criminalidade, de violência. Eu acho que você está por dentro de tudo nesse sentido, sabe se vai dar certo no Brasil, se não vai dar. Mas antes de falar disso, eu quero dizer que eu sou um grande entusiasta do teu trabalho à frente do Brasil Paralelo, né? Hoje você está que cargo no Brasil Paralelo? Tô de CEO, né? De CEO, né? É um cargo, esse cargo tem um nome babaca, né? Eu não gosto. É um nome. Eu tenho vergonha. Distancia, né? Distancia, né? Eu tenho vergonha. Não, e só tem idiota. O que é melhor, presidente ou CEO? Os dois são um pouco estranhos, né? Diretor executivo, né? Operário. Operário. Trabalho na Brasil Paralelo, é o jeito que eu gosto de falar, né? Isso é legal. Brasil Paralelo eu conheci lá na época de 2018, 2019, mas existe desde quando? 2016, vai fazer 10 anos esse ano. Tá fazendo agora, na verdade, mês que vem. Então faz 10 anos que começou em 2016 em Porto Alegre. Em Porto Alegre. É essa linha de 8 metros quadrados, 10 mil reais do bolso. Você é gaúcho? Sim. Da onde lá? Eu nasci em Pelotas, me criei em Caxias do Sul, fui fazer faculdade em Porto Alegre, onde eu conheci os meus sócios. Pelotas, exportadora de viado. Exportadora de viado. Aí tu vê que eu já fui exportado para Caxias do Sul, para Porto Alegre e para São Paulo agora, né? Mas aqui, me fala uma coisa. Como é que surgiu a ideia do Brasil Paralelo? Assim, por que esse nome Brasil Paralelo? Cara, qual é a ideia? A gente já era empreendedor, tinha empreendido juntos, né? Eu e os meus sócios, mas não diretamente como sócio, mas a gente já tinha empreendido, já tinha quebrado, foi fazer faculdade de administração porque quebrou, e aí a gente chega na faculdade, se conhece lá, só que a gente chega na faculdade num ano muito específico, 2013. 2013 é o ano das manifestações, não é só pelos 20 centavos. E a gente chega na faculdade nesse ano com o primeiro semestre, que tem todas aquelas aulas que não são muito boas. Sociologia, antropologia, introdução da metodologia, da sociologia, da metodologia. Então a gente chega nesse lugar e começa a ter essa discussão dentro da sala de aula. E a gente se afina no campo das ideias, eu e os meus sócios, meus futuros sócios naquele momento. E aí a gente começa a criar grupo de estudo, tentar entender o que está acontecendo, etc e tal. De 2013 para 2014, essas manifestações vão ganhar uma cara de impeachment da Dilma Rousseff. Verdade, bem lembrado. A Lava Jato estoura, vira uma novela na Rede Globo, todo mundo acompanhando. Naquela época, nós, enquanto universitários, acompanhávamos a votação do TCU para negar as contas do governo. Então isso era um momento de despertar muito esse zeitgeist, e essa trajetória empreendedora de querer empreender algo junto se cruza no fato de que a gente entende nessas manifestações que aquelas pessoas tinham motivos para não confiar mais em alguns veículos de imprensa tradicionais e não estavam confiando de fato. E a gente, não tem representação desses valores aqui dentro do campo cultural. E de forma... Eu não estou nem falando de partido, né? Era partidário naquela época, nem tinha surgido ainda Bolsonaro, essas coisas, era bem apartidário. E a gente fala, cara, vamos criar uma empresa apartidária que representem esses valores e que a gente vá produzir isso. E eu acho que a gente botou uma frase na parede, nessa primeira salinha de 8 metros quadrados, nós colocamos uma frase na parede que eu considero que foi muito feliz. A sacada certa. 6 milhões de pessoas foram às ruas e elas não têm o que assistir. Esse era o nosso mote para criar uma empresa.
Então, a gente começou a trabalhar esse negócio, e o nome Brasil Paralelo, eu não tenho certeza como é que foi dado, e se eu falo isso é porque não fui eu que dei, porque senão eu ia lembrar, óbvio. Quando a gente fala que a gente não lembra, porque não foi a gente, porque senão a gente fala, porque eu estava numa... porque eu estava, eu estava inspirado, né? Não é verdade, mas a gente estava passando por vários nomes até um determinado momento que a gente estava muito claro que a gente não ia receber dinheiro público, que a gente entendia que um problema brasileiro era a forma que era distribuído o financiamento de obras, novela, cinema, documentário. A gente não gostava dessa forma. Rabo preso, né? Tinha o nosso viés. A gente entendia que a mídia tinha um problema de independência. Ela pagava a conta uma hora, ela ficava pagando favor uma hora para o patrocinador, outra hora para o governo e poucas vezes para o cliente. O modelo de negócio, no nosso entendimento, atrapalhava a independência. Sim, sim, claro. E aí a gente falou, não, então a gente vai botar no estatuto que não recebemos dinheiro público de forma nenhuma. E aí a gente começou a falar, tá bom, então a gente é um negócio lateral, a gente é uma outra coisa, a gente é um mundo paralelo, a gente é uma outro negócio, né? A gente olha as linhas no mapa e vê que tem a linha, aí a gente falando de paralelo lembra dos meridianos e paralelos. Sim. Na escola. E aí a gente olha, paralelo 15 para cima de Brasil, mas paralelo 15 não tem nada a ver, alguém grita Brasil paralelo, pum, pegou. Cara, e quando eu vi o nome eu achei uma grande sacada, porque você falou 2013, e depois quando a gente vive até o fenômeno Bolsonaro, que eu considero talvez o maior fenômeno político da história, acho que dificilmente vai acontecer parecido no Brasil, dá a sensação que é um Brasil paralelo. Uhum. Parece que a gente vivia um Brasil paralelo. Independente, hoje eu já acho que a gente voltou a ser aquele Brasil. O Brasil. É o Brasil normal, entre aspas, mas durante aquele tempo a gente teve o Brasil Esperança. Para mim o Brasil paralelo, quando eu vi o nome, significou para mim esperança. Como assim, eles vão mostrar o outro lado das coisas, vão mostrar o outro Brasil que existe, é a possibilidade que vocês continuam fazendo do mesmo jeito, né? E me fala uma coisa, vocês começaram em 2016, o YouTube já tá forte ali naquela época, já vinha, mas só pra gente ter uma noção, um vídeo bombado no YouTube naquela época, ele tinha no máximo 1 milhão de views, tirando os líderes. Eu lembro disso, uma amiga minha conseguiu 800 mil visualizações, lembra? Uhum. Nossa, ela virou uma rainha. Não, com certeza. O vídeo mais visto do Olavo de Carvalho na época tinha 150 mil visualizações. Nossa. Que era uma entrevista que o Leandro Russo tinha feito com ele numa câmera melhor e tal. E a gente sabia que tinha muita gente, a descentralização das redes sociais, que as pessoas podiam dar opinião e não estavam mais presas a descobrir alguém, né, pelos gatekeepers, que selecionam quem que participa, quem não participa e tal. Isso deu acesso a muita coisa. A gente estava falando, a gente tem que produzir essas pessoas, a gente tem que dar voz para essas pessoas com aquela qualidade da imprensa mainstream. Sim. Não pode produzir num vídeo chato, não tem emoção, não tem entretenimento, a gente tem que educar as pessoas de uma forma, tem que levar essas vozes, criar esse campo de representação. Porque não era o perfil do YouTube mesmo, nem era ainda esse nível, né? Não. E não era uma rede que eu lembre, já o público adulto consumia, né? Não de valor de produção agregado, de adicionar processos produtivos para vídeos gratuitos no YouTube, eu tenho medo de falar isso porque não tenho certeza, mas eu não conheço um canal que faz o que a gente faz. No sentido de também não. Esse volume de vídeos com esse aporte de qualidade, né? Então a gente lança documentários gratuitos, que é muito louco. A gente criou um sistema meio de TV aberta dentro do modelo de negócio do YouTube. Então funcionou muito bem, assim, pra gente foi isso, a gente tá no campo cultural. E quando que foi o boom de vocês? Já foi em 2018 ou não foi na pandemia? Tivemos etapas, né? O primeiro boom é no lançamento, que a gente bota 10 mil reais, se divide em mais 90, não faz nenhuma ideia do que vai vender, não sabe nem como é que vai dar certo, e aí a gente vende 1 milhão em 7 dias. Então é o primeiro boom, né? 350 mil pessoas assistem o nosso primeiro lançamento, 4 de dezembro de 2016. Já assinantes? Não, essas 350 mil pessoas assistem gratuitamente. Gratuitamente. Porque a gente tinha esse dilema. O que eu vou vender? Vou vender o que eu fiz. O produto que eu fiz. Mas o produto que eu fiz é o que eu quero colocar de graça, porque é o que eu quero comunicar para as pessoas. Então a gente não conseguia se decidir. Na hora H, uma madrugada antes do lançamento, a gente tomou a decisão que a gente ia colocar de graça, ia gravar um vídeo do Felipe Valerim, meu sócio, na frente do vídeo, dizendo, esse é o nosso trabalho, nós nos endividamos em 90 mil, nós botamos 10 mil do próprio bolso, viramos madrugada, a gente não sabia fazer isso aqui, você quer que isso aqui continue e se torne o membro fundador. E Deus dará, vamos ver o que acontece. A lógica era, a gente é meio jovem, se der errado, a gente paga essa conta. Vai trabalhar em outro lugar e paga aos poucos. E deu certo pra caramba, a galera veio muito. Sensacional. Aí naquele momento teve 6 mil assinantes e de um pacote anual e isso foi o que fez esse 1 milhão de reais. Então deu o primeiro boom. O segundo boom foi a série de história do Brasil. Última Cruzada, aí a gente bombou com o Congresso Brasil Paralelo, e aí a gente falou, não, vamos fazer a Última Cruzada. Que a gente já tinha falado um pouquinho de história do Brasil, a gente achou que tinha mais para falar. E a galera deu muito contra. A galera do consultores de marketing e tal, falou, cara, esquece,
É porque o Brasil está num momento político, mas vocês não vão fazer a galera pagar, apoiar vocês por senso de patriotismo no Brasil. Isso não existe por aqui. Passado, estudo, história, esquece. Outro bom. Ali a gente já pela primeira vez botou 1 milhão de views num vídeo e vendeu 4 milhões. Né? Aí o terceiro boom foi o Teatro das Tesouras. Aí um boom de projeção nacional no sentido de visibilidade. Ele não vendeu tão bem, mas porque a gente errou a oferta, não era exatamente culpa a gente não desenhou bem uma oferta, mas ele fez muito sucesso de visualização. O impacto na sociedade foi muito forte. As pessoas conheceram o que era o Teatro das Tesouras, que é tão dito hoje pelo Brasil Paralelo. Porque não se tinha noção dessa relação. E a gente tem como saber isso, sabe por quê? Tem uma história legal disso. Que a gente botou um cookie na informação sem querer, sem essa intenção. Todo mundo que fala Teatro das Tesouras, todas as pessoas que usaram essa expressão, aprenderam direto ou indiretamente com esse documentário da BP. Sim, eu tenho certeza disso. Porque o nome original é Estratégia da Tesoura. E a gente olhou e falou, Estratégia da Tesoura é um nome ruim. Vocês mudaram. Estratégia da Tesoura é um nome ruim. Teatro. Aí a gente botou teatro de título. Então todo mundo que fala Teatro das Tesouras, eu sei, tá, você passou pelo funil da Brasil Paralelo. Então é uma maneira. Isso bombou muito, e aí depois, em 2019, a gente teve 1964, o Brasil Entre Armas e Livros, filme do regime militar. Porque se identificaram muito no Brasil, principalmente pela relação PSDB-PT, né? Exato. Essa relação, que isso deu textura para o que muita gente sentia e não sabia falar. Para quem não sabe, não lembra, se identificou, o caso, a estratégia das tesouras é na Rússia. União Soviética, isso aí. União Soviética. Estratégia do Lenin. A gente cria... Cara, a gente vai estar sempre concorrendo com alguém. Se a gente vai estar sempre concorrendo com alguém, por que eu mesmo não crio o meu concorrente? Sim. E depois no Brasil a gente vê claramente que quando surge o fenômeno Bolsonaro, você vê Fernando Henrique e Lula dando as mãos. A gente contou no Brasil durante muito tempo que o Fernando Henrique era um cara de direita. Muito tempo. O PSDB era a direita do Brasil. O que é um completo absurdo. Não, ele já começa com um cara socialista. Ele já é um socialista. O social-democrata vem de socialismo via democracia. Não, e ele é formado em socialismo, professor de socialismo há tantos anos. Isso. Então, mas a gente não tinha referência. Uma vez não vou dar o nome do cara aqui, mas um jornalista de um veículo grande me indagou nessa época do Teatro das Tesouras, dizendo que era um absurdo a gente afirmar que o Fernando Henrique era de esquerda. E aí ele queria uma resposta. E aí eu peguei e falei pra ele, me pegou de bom humor, acho, falei pra ele assim, cara, eu vou te dar a resposta, mas tu topa que eu faça uma resposta de verdade, e aí tu não precisa nem publicar ela, tu publica o enxerto que tu quiser. Mas eu posso te dar uma resposta de verdade, tu realmente lê ela? Claro. E aí eu peguei e escrevi um resumo das próprias obras do Fernando Henrique. Falei, olha aqui, ele participava da Sorbonne aqui na França, ele foi mentorado por esse cara, olha o que ele escreveu sobre como implementar o socialismo, olha o que ele escreveu, olha as aulas que ele deu na USP, não sei o que, e fui botando, entendeu? Ele tem um livro chamado Em Defesa da Social-Democracia, que ele fala que escolhe a social-democracia por entender que é a forma mais eficiente de chegar ao socialismo. Sim. Então você vai juntando tudo isso e fala, cara, o que você quer que eu faça? Não sou eu que estou falando. A relação com o Leonel Brizola, a postura na direta já também. Mas isso foi um choque para as pessoas descobrir. As pessoas não sabiam disso. Não, mas a gente não tinha noção. A gente não tinha noção. Eu acho que a internet, muito trabalho que vocês fazem, que é importantíssimo de abrir a cabeça das pessoas nesse sentido, foi importantíssimo para entender esse jogo. E hoje o Teatro das Tesouras, como vocês nomearam, desmanchou muito estratégia política. Sim. Jogou por água abaixo muito estratégia política, sem dúvida. Fica muito evidente já quando está acontecendo. Fica muito claro o jogo que se tem. Você vê agora, por exemplo, a relação da Tabata Amaral com o Lula. Você vê direitinho, então é um Teatro das Tesouras. Não, eu sou crítica, mas... eu sempre falo que o pessoal... E tudo bem, você pode ser apoiador do Lula, mas não vem com o papo de que você é oposição ao Lula, né? Justamente. Eu falo que muitas vezes os meus vídeos, né, eu gravo vídeos muito ligados ao conservadorismo, à direita, e eu falo sempre, a postura, por exemplo, do PT, quando o PT quer algo mais radical, ele joga o PSOL. Tá. Ele joga o PSOL ali, ele não usa, ele só, agora que ele tá colocando o Lindenberg mais, mas antigamente ele usava as armas que ele tinha. O PSOL era o líder de contestar no Supremo Tribunal Federal as decisões do Congresso. A gente sabe da origem da parada, a gente sabe que tá vindo do PT, do comando do PT, mas o Brasil Paralelo, ele é de direita ou não? Cara, não, eu acho que ele tem valores que a maioria das pessoas, talvez a melhor palavra para dizer seja conservadores liberais. A gente gosta muito desse negócio de liberdade. Acho bom. Porque se encaixa mais à direita. Com certeza. Mas qual é o problema de dizer que uma empresa de comunicação é de direita? Eu não tenho nenhum problema em ser reconhecido como uma pessoa de direita, não é um problema para mim. Mas não acontece da gente falar assim, ó, o que
a direita pensa sobre esse assunto. Não é assim que a gente faz os negócios, entendeu? Não é assim que eu vou para El Salvador. Vocês sentem nos escritos ali, nos comentários e tal, que um pessoal da esquerda é assinante de vocês? E vocês sentem isso? Poucos. O que acontece sim é ter bastante gente que não se considera de direita, mas não chega a ser de esquerda, É que eu tenho que explicar também para o pessoal entender, muitas vezes, que tem muito esquerdista no Brasil que não gosta do Lula, que não se identifica. Eu até gravei um vídeo hoje falando disso. A esquerda não tem que acabar no Brasil. Eu escuto muita gente falar, a esquerda tem que acabar. Não, gente, é uma imbecilidade. Vamos virar uma revolução dos bichos aqui. Sim. A esquerda ela tem que mudar a forma com que ela conduz no Brasil. A gente pode discutir, cara, vamos lá, né? A gente tá no nível 1 querendo discutir nível 10. Se der pra gente sair só das crenças, o Brasil tem partido maoísta da Revolução Chinesa, o Brasil quer apoiar o Hamas como política pública. Não dá, cara. Isso aqui, se der pra gente sair do 1 de bestialidade, né? Mas é tão óbvio pra mim, acho que você nem precisa aprofundar. É muito claro pra mim de que o Lula, isso é uma coisa que eu falo, é um apaixonado por ditaduras. Só que o Lula, ele não é que ele quer ser um ditador, na minha visão. É que o Lula quer jogar um jogo, mas de domínio da esquerda no Brasil. Eu acho que ele não, pela carreira dele... Eu não acredito que ele queira ser um Maduro, não é isso? Não, pela carreira dele eu não acho que ele queira ser um ditador, não parece. Eu acho que ele gosta... Mas ele dá corda pra isso. Eu acho que ele gosta de ser amado. Isso, ele gosta de ter o poder. Ele gosta de ser amado. Isso me parece... Eu tô fazendo uma análise pessoal. Mas eu concordo com você. Ele nunca me contou, né? Mas eu olhando a carreira, eu penso assim, cara, você gosta da cadeira. Ele gosta da cadeira. Bom, tá aí de novo. Ele gosta da cadeira. E é um cara com seu carisma e tal, conseguiu, de fato conseguiu. Mas não me parece que ele queira exatamente uma ditadura. Eu às vezes tenho até dúvida se o caminho que ele achou para ficar popular e ser uma liderança foi através da esquerda e ele nem pensou tanto nisso, ou entende? Se ele realmente pensou, eu sou de esquerda e vou conquistar o poder. O que veio antes? Porque de onde ele veio, ali do meio do sindicato, ABC e tal, para ele começar a ganhar carisma e ter poder, as pautas de esquerda se associaram. Então eu não tenho bem certeza do que vem antes ali, o ovo ou a galinha, sabe? Sim, eu concordo contigo. Não é tão claro pra mim, entende? Na minha visão, o Lula, ele é um... E a esquerda radical critica muito ele, por sinal. Sim. Você vai ali no PSTU, ali no PCO, até crítica em cima dele. Eu falo, muito esquerdista não concorda. E até se conversa com esse pessoal, com essa esquerda mais radical, eles até se identificam com certas pautas da direita contra a esquerda. Eu não considero que o Lula seja de esquerda. Eu considero que o Lula é um baita jogador. E ele conseguiu abrigo na esquerda. Eu sempre falo isso, a esquerda foi o que melhor abraçou, porque ele usa a questão do amor, do carinho, da atenção, ele sabe fazer isso. Comunicador também. Ele é muito bom. Eu tive com o Lula 2 vezes, ele é muito bom nesse ponto. Mas você veio falar agora de El Salvador. Vocês acabaram. Nosso último filme aí, tá? Nosso último filme já está disponível de graça. De graça no YouTube. Se jogar Brasil Paralelo El Salvador, achou. O El Salvador, o dia que o medo mudou de lado. Muita gente fala, a gente ouve falar aqui no Brasil, o Brasil precisa de um Bukele. O Brasil precisa do Bukele é o presidente de El Salvador, e é o caboclo que botou ordem na parada lá. El Salvador era um dos países mais violentos. O mais violento do mundo, não em guerra. Se tirar os países que estavam em guerra, tipo Ucrânia e tal, ele era o mais violento do mundo. Quantas pessoas matavam lá por dia? Morria 106 pessoas por cada 100 mil habitantes. Que isso. Então, só para você ter uma ideia de proporção, porque esses números é muito difícil de ter noção, né? Mas pra gente comparar, morria por ano em El Salvador mais que o dobro de pessoas, per capita falando, do que morreu no pior ano do Rio de Janeiro. E quantos habitantes tem o... 6 milhões de pessoas. 6 milhões de pessoas. É um lugar pequeno. Essa é a grande pergunta, né? Por que a gente tá falando de El Salvador, né? Numa prova de geografia, ninguém acerta onde que fica. Bota aí no mapa, El Salvador. Não acerta. E se eu falar, os vizinhos não vai acertar também. Eu não acertaria, não. Eu também não. Vou dar uma dica. Aí tu fala, pô, não consegui. Pede ajuda dos universitários. As universitários falam, vou dar uma dica, vou falar as fronteiras. Aí eles vão falar Nicarágua, Honduras, Guatemala. Aí você olha e fala assim... ferrou tudo. Nem com a dica. Então, por que a gente tá falando de El Salvador, né? Que loucura é essa? Cara, por esse motivo. Porque ele era o país do mundo mais violento. Por que ele era tão violento? Já entramos nisso. Ele era o país do mundo mais violento e ele era um país polarizado. Sim. E em 6 anos, ele se tornou mais seguro e com um governo com 90% de aprovação. Em 6 anos. 6 anos. Como é que o cara resolveu a segurança pública do país mais perigoso do mundo em 6 anos e resolveu a polarização de mais de 25 anos em 6 anos? O que aconteceu lá? Então, fomos para lá para entender isso aí. Ô, Aline, só um minutinho, pode deixar rolando as imagens aí? Aquele vídeo maior de 5 minutos, pode deixar rolando?
Que é aquele vídeo que eu quero algumas imagens, assim, que mostra Fica à que vontade. vai ilustrando a gente aqui. Então, cara, o que é essa história, né? Que país é esse? É um país que, sinceramente, eu posso contar a história dele muito rápido, porque a gente reconhece essa história. El Salvador foi uma colônia descoberta pelos europeus, e aí dessa colônia começou a ter um ciclo de exploração de anis, plantação, etc e tal. Faz a sua independência, dessa independência vira uma coisa meio coroné nas fazendas, umas oligarquias. Sim, sim. Aí depois da Revolução Russa, vem um comunista, tenta fazer uma revolução agrícola, responde com uma ditadura militar no contexto da Guerra Fria, influenciada pelos Estados Unidos. A ditadura militar acaba no Muro de Berlim. Então é tudo meio parecido com a gente, tá? Muito. Sai dois partidos, uma à direita e uma à esquerda, o sistema bipartidário, Arena, da direita, que tinha o mesmo nome do partido da ditadura aqui, e FMLN, partido da esquerda. FMLN é Farabundo Martí Libertação Nacional. A Farabundo Martí era o líder aquele lá do passado que queria as revoluções agrícolas. Sai a esquerda e a direita, os Estados Unidos falam, tá bom, acabou a Guerra Fria, depois da queda do Muro de Berlim, vamos institucionalizar isso aqui. Bota uma constituição lá, os modos americanos, fez a mesma coisa com o Japão, muito lugar, Alemanha e tal. Vamos fazer isso aqui, e agora vocês tocam aí. Tá bom. Aí, uma história meio capenga, né? É, totalmente. Que nem a nossa. Mais pobre, menos gente, etc e tal. No meio desse caminho, o que aconteceu? No meio da Guerra Civil que teve lá durante a ditadura militar, muitas pessoas fugiram. E fugiram para onde? Se a gente acertasse do mapa, a gente ia ver que dá para fugir para os Estados Unidos. Fugiram para a Califórnia. Então fugiram pessoas que não queriam isso para a Califórnia, e agora imagina, né? Se às vezes não ser imigrante de outro país já não é muito bom, imagina nos anos 70. Você está morando nos Estados Unidos durante a Guerra Fria, não era legal, entendeu? Não era bacana. Com certeza. É difícil se entrosar, ainda mais vindo de um país pobre, pouco conhecido e tal. Ser um imigrante, né? Eu sou um italiano, eu sou um russo, não sei o que, vai, né? Mas vindo de El Salvador, é pra matar, né? Sem dinheiro, fugido, cara, que tragédia. E eles tentaram, aí os que tinham aptidão pro crime tentaram se entrosar com as gangues mexicanas da Califórnia, que na época bombavam, Pablo Escobar e companhia, né? Sim. O grande tráfico de cocaína para os Estados Unidos. Não conseguiram, foram expulsos pelos mexicanos, os mexicanos não aceitavam. Tentaram se entrosar com as gangues negras, também não conseguiram. E aí fundaram a sua própria gangue, a Mara Salvatrucha 13, na Califórnia. Então começa nos Estados Unidos. Começa, os salvadorenhos que fugiram para os Estados Unidos. Então uma grande facção, começa ali. Começa ali, Mara Salvatrucha 13. Mara vem de marabundo, que é formigueiro. É uma expressão de gangue, bonde. Marabundo, né? Salvatrucha, viemos salvar todos nós, é 13. 13 era o número do bairro. Sim. Que eles estavam lá. Dessa facção, que começa a prosperar na estrutura criminal dos Estados Unidos, isso é um ponto muito importante, convém lembrar. Por quê? Porque eles estão aprendendo num lugar que reprime o crime. Sim. E eles têm que ter sofisticações. Que tipo de sofisticação? Que tipo de cuidado um traficante tem que ter num lugar que reprime o crime? Uma das coisas que eles têm nos Estados Unidos, os traficantes. O homem que anda com a arma não é o mesmo que anda com a droga, que não é o mesmo que pega o dinheiro. Então, se você vê nos filmes, você vai ver. Você chega num lugar, dá o dinheiro para um cara, pega a droga no outro lugar e tem um outro cara lá armado. Sim. Por quê? Porque não tem flagrante. Esse aqui pega porte de arma, esse aqui pega porte de droga e esse aqui pega no máximo receptação. Mas ninguém pega tráfico de drogas. E aí tu sai da cadeia. Isso é tecnologia. A gente vê assim e fala assim, maloqueiragem, tecnologia. Tecnologia de viver se institucionalizando num país institucional. Acesso a tráfico de armas, acesso a cartel e tráfico de drogas, acesso a drible de fronteira de alta segurança, como a dos Estados Unidos. Então, o know-how começa a ser gerado dentro desse ambiente. Dessa facção sai uma briga, vem uns caras para um bairro de baixo da Califórnia e fundam o bairro 18, que vai ser uma dissidência da MS-13. Quando El Salvador regulariza a situação, o que acontece nos Estados Unidos? Duas coisas. Primeiro, um grupo de pessoas que saiu de El Salvador começa a voltar para El Salvador. Sim. Agora está pacificado. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que acontece. Os Estados Unidos expulsam imigrantes ilegais cometendo crimes. Essa história não é nova. Deportação em massa. Já é pessoas ligadas a essa também. Isso, aí já os criminosos. Deporta de volta para El Salvador. Ou seja, El Salvador sofre um fluxo migratório de volta.
Engasguei aqui. Vai morrer aí, pô. Eu tô voltando do resfriado. É porque só para um pouquinho. Vem um gole de café quente, filho. Nossa, desculpa, cara, mas eu vi Imagina. que eu ia ficar tossindo sem É que parar. não tem o que fazer quando o corpo ataca. Não, aqui pegou aqui, ó. Tem um momento que eu tomo uma água e já vejo pegar na garganta diferente. Nó. Aí eu já comecei. Eu vou deixar, daqui a pouco tem um vídeo do... que são deles presos, que a gente especifica lá. Eles especificam. Isso é Miss Universo, é salvadorinha. Miss Universo? Nossa, lá eles estão as mulheres bonitas, né? Mas, ó... Não? Ah, você está andando assim, né? Eu no vídeo, né? Que tragédia. Não, isso aqui é a Miss Universo. Ah, Fora essa é mais... ela... fora ela. Ah, mas se você for no Brasil também, cara... Ah, mas que povo feio, não, tá maluco. É mais bonito? Não, não é mais brasileiro, é mais bonito. Você conhece uma cidade chamada Manhuaçu? Não. É uma cidade lá no norte de Minas. Rapaz do céu, pelo amor de Deus. Sou gaúcho. Juntou todo mundo que é feio e jogou lá, é? meu amigo. Não. Gaúcho, não. Eu vou lá em Santa Catarina, tudo. Inclusive, eu preciso ir a Porto Alegre. Eu não conheço Porto Alegre ainda, eu preciso ir lá. Pode deixar. Deixa eu só tomar esse café aí, que daqui a pouco já passando aqui. Eu já vi que eu ia tossir, ó. Sorte não estamos ao vivo, hein? Se tiver, virar corte. Tem que pegar pra sua equipe e falar, não, transforma num corte. Ontem, o último vídeo. Aí bota na thumb, né? Engasga com fala polêmica, sabe? Aí a galera já clica. Tem que transformar tudo. Ferrugem engasga Marcelo Renor. Verdade difícil demais para serem engolidas. É verdade, boa. Você que faz as thumbs ou não? Seu time é muito bom com nomes e com... Quando você quiser, Vamos toma lá, voltou aqui. Pode ir? Vamos lá. Você quiser continuar do ponto que você parou? Então, El Salvador recebe todo um fluxo migratório dos Estados Unidos. Sem economia, eles só tinham pacificado. Então, essa galera que já era criminosa em Estados Unidos volta para El Salvador sem dinheiro, num país com instituições fracas, que recém colocou uma constituição de pé, e os caras aprenderam em país de primeiro mundo a ser do crime. Uma pós-graduação em cara, crime. Eles vieram de Harvard. Mestrado, entendeu? Harvard do crime. Eles fizeram a Harvard do crime. Porque eles pegam o período que você falou, o período do Pablo Escobar, né, cara? Eles pegam todo o fluxo de cocaína americano, que tá explodindo na época, aquele fluxo México... É que muita gente não entende, mas é o seguinte, mas você fala, mas o Pablo Escobar é colombiano. O problema do Pablo Escobar nem era tanta Colômbia. O problema era a droga que ele abastecia os Estados Unidos. Sim, claro, esse era o grande ponto, né? Então eles têm esse PhD de crime e voltam para El Salvador, com instituições fracas, tudo lixo. Cara, os caras criaram lá um estado paralelo. Foi prosperando. Eles começaram a ter processo seletivo, aliciar jovem, Tribunal do Crime. Agora já tô nos 90. Já tá nos 90. Já tô no começo dos 90, metade dos 90. Então começaram 70 eles foram para os Estados Unidos. 90 sim, volta a galera. Então, tá bom. São 20 anos se preparando, né, cara? 20 anos preparando. E aí, El Salvador, tentando enfrentar seus problemas, tem um primeiro governo lá, à direita, Arena. Depois dessa pacificação, enquanto os caras estão voltando. O que a Arena fez ao longo da história? Tentou arrumar a economia, porque era um país muito pobre. Então tentou arrumar a economia, botou o dólar como moeda oficial, tipo o Milei quer fazer, não, pra gente não ficar refém do dólar, e faz não sei o que, e tal, Criou uma certa classe média em El Salvador, mas foi muito criticada por duas coisas, pelo índice de violência crescendo e por não conseguir fazer nenhuma distribuição de renda social. Muita gente pobre demais. Então estava bom para meia dúzia de empreendedores. Tá bem. A direita fica 15 anos no poder. E aí elege a esquerda. Num momento em que a situação, que El Salvador interpreta o seguinte, cara, tá muito violento o governo e o pessoal tá muito pobre. Elege a esquerda. O que a esquerda tenta fazer para conter o crime? Fala, não, deixa com a gente vai conter. Não tem problema. Nós vamos fazer um pacto com as facções. Meu Deus. De não agressão. E nós vamos fazer conciliação. Eu entrevistei uns caras que faziam conciliação. Não, a gente vai ouvir e entender. Mas como que é uma conciliação com uma facção? Não, porque eles já estavam muito estruturados, né? Eles vão chegar, nessa época eles ainda não tinham 80% do território, mas eles vão chegar a 80% do território. Caramba. Então você sabe onde ir procurar o cara, entendeu? Era uma coisa que a população estava convivendo. Não era uma coisa amplamente me lembra combatida. alguma coisa, mas tudo bem. Às vezes tem me lembra algum lugares. cenário, é mera coincidência. Países remotos apresentam isso às vezes. Me lembra alguma coisa isso. Então você sabe qual é a região que o cara tá, onde é que ele tá e como é que ele manda. Tentaram conciliar.
No começo, deu certo. Por quê? Porque os líderes começaram a parar de ter perseguição policial e parou de ter conflito. Só que logo depois explodiu a violência. Porque começou a ter conflito entre as gangues. Eles começaram a prosperar, dominar mais território, e ter conflito entre as gangues. Então parou de ter conflito com o Estado e começou a ter conflito entre as gangues. A esquerda fez alguma distribuição social lá, mas travou a economia e foi reconhecida por ser muito corrupta. Sim, sim. Fizeram muitos escândalos de corrupção lá. Então, El Salvador chega ali em 2014, 2013, 2012, 2013, chega ali com a seguinte percepção. A direita não dá dinheiro pro povo e deixa a violência subir. Sim. A esquerda deixa a violência subir mais ainda e rouba. E dá dinheiro pro povo e rouba. Então já não está muito feliz. Tem uma eleição polarizada, devolve o poder para a direita. E a violência segue subindo. Em 2015, El Salvador se torna o país mais violento do mundo. Que isso. O país mais violento do mundo. Com 80% dos territórios nas mãos de faccionados. E nos próximos 4 anos, eles não conseguem resolver esse problema. Que nível que chegou a violência lá para você, assim, que te chocou assim dessa forma? Inclusive, eu vi no documentário, né, aqueles faccionados com todos as tatuagens, tatuados, né, tudo. Inclusive, solta pra gente, Aline, aquele vídeo da prisão, deles na prisão, daqui a pouco a gente vai comentar isso, sobre eles aí, pode soltar. Que tipo de nível de violência que você... Primeiro, a formalização do crime. Que é o cara tá lá, por exemplo, no centro de São Salvador, que é a capital, ele cobrava, que nem máfia, poderoso chefão, Sei. Ele cobrava propina de todo mundo. Então, a renta, chamava renta. Gente, mas é muita coincidência. É muita coincidência, é impressionante, né? Impressionante, cara. Os problemas, ainda bem que não enfrentamos os problemas de El Salvador. Não, né? Ainda bem. Eles cobravam a renta. Outra coisa que impressionava muito, a coisa que mais me impressionou, assim, estava espalhado, todo mundo sabia que tinha crime em todo lugar. Tinha ruas que as pessoas não podiam sair de casa, eu entrevistei moradores falando que tinham filhas adolescentes, e elas não queriam que as filhas saíssem de casa nunca, porque eventualmente, se um líder de facção ou algum faccionado engraçasse com a menina, o que vai fazer? Entendeu? Então eu ficava com medo. Tinha que relacionar, não tinha outro jeito. O que eu fiquei mais chocado, que eu achei que é diferente do Brasil, foi mesmo, o grau de ritualística da facção. O que eu quero dizer com isso? Para entrar, eu vou pegar uma de exemplo, mas imagina que a outra é a mesma coisa, só que muda uns detalhes. Para entrar na MS-13, você tinha que matar uma pessoa a mando da facção, você tinha que aguentar 13 segundos de surra dos seus líderes, e surrava forte, tem um monte de vídeo disso. Surrava forte, você tinha que aguentar 13 segundos de surra e depois você tinha que fazer uma grande tatuagem MS-13, que eles chamavam de plaquetar, como se fosse marcar um gado. Sim. Estás plaquetado. Carimbo ali. E aí ele entrava no primeiro nível. E aí tinha níveis hierárquicos que conforme iam subindo, isso eu nem falo muito nos podcasts, porque a galera vai achar que eu sou maluco, mas é fato, dá pra ver em algumas tatuagens daqui, dá pra pesquisar no Google e dá pra ver no nosso filme lá. Tinha ritual satânico. Não como uma coisa acessória, mas como parte da facção. Um dos grandes líderes... Pra mim é o mais leve até, tá de boa. O apelido do cara era Diablito de Hollywood. Diablito. Isso, e tem alguns dos líderes que tatuavam, carecas, tatuavam os chifres do demônio na testa. Então era bem sinistro, sabe? Eles decepavam pessoas, eles faziam coisas... Era bem sinistro. Parece papo de maluco, mas o que eu posso fazer? Então tinha uma certa maldade extra. Olha que eu não acho que os nossos faccionados não são cruéis, mas eu admito que havia um grau psicopático ali no poder. Tinha uma coisa de assassino serial mesmo, sabe? Tanto estava traduzido nos números das pessoas que matavam e tudo mais. Então era muito chocante, muito aterrorizante. E eles passam 3, 4 anos lidando com essa estatística e sem conseguir resolver. E me fala uma coisa, como houve uma sedução dos jovens porque como a violência tomou conta desse tamanho, muitos jovens crescem com a referência de que eu quero ser do MS-13, eu quero ser um faccionado, eu quero ser isso. Sim, eles chegaram a uma tropa de 50 mil faccionados. Meu Deus do céu. Num país pequeno, né? 6 país do tamanho de Sergipe. Habitantes. Imagina em Sergipe agora você botar um exército de 50 mil faccionados. Nossa. Da mesma facção, acreditando na mesma coisa. Então, e alistamento nos jovens. Tanto que você vai ver, você vendo as imagens, você vê que tem muito jovem. É muito jovem. Porque a galera de 15, 16 anos que tá falando que, cara, não tem dinheiro, não tem emprego, não tem nada. Os caras mais legais do meu bairro são esses caras aí. Se eu não tiver com eles, eu apanho deles.
Mas até tem eles como herói. A gente vê isso na favela muitas vezes. Você vê a juventude ali, raras exceções, mas muitas vezes a gente chega ali como sendo não tendo outro universo, não tendo uma outra situação, e aquele cara é uma liderança, é uma referência. Então o Estado não apresenta nada, a economia privada não apresenta nada e a facção apresenta tudo. Tribunal do Crime, defesa. Quando chega no limite, que é ali que você falou, 2015. 2015 eles atingem o auge e eles não descem disso até 20. 5 anos vivendo dessa forma. 5 anos vivendo dessa forma sem conseguir O Estado totalmente ausente. Totalmente ausente. Revezando a eleição também. Lembra? Saiu da esquerda, devolveu para a direita, voltou para a esquerda de novo. E aí tinha a próxima eleição. Nessa próxima eleição, El Salvador não acredita mais em direita e esquerda. Tem um clima de... Eles não falaram isso ainda. Eles não falaram em voz alta. Sim. Mas tem um clima de assim, bota o cara da direita, não dá nada. Bota o cara da esquerda, não dá nada. Bota o cara da direita, não dá nada. E aí aparece esse filho de palestino, pai dele imigrante palestino, ele é o 10º filho de um homem que... É muito louca a história. Saiu da Palestina como perseguido cristão, mas se converteu ao islamismo em El Salvador e se tornou um imã, que é uma espécie de líder muçulmano lá. Teve 10 filhos, 3 esposas, e o 10º filho se chama Nayib Bukele. Nayib Bukele foi um empresário. O empresário da publicidade, um publicitário, que fez campanhas de sucesso, vendeu uma empresa, fez algum patrimônio. Sim. E já tinha feito algumas campanhas políticas, através da agência, já tinha vendido campanhas políticas. Nayib tá a fim de empreender em rede social. Fala, vou fazer algum negócio digital. 2015, 2016. Aline, pode colocar aquele vídeo de 5 minutos? Porque tem um Bukele lá. E ele fala, eu vou empreender em rede social. Ele começa a pensar nisso, e daqui a pouco ele chama o sócio dele, padrinho de casamento, padrinho da família e tal, para um jantar. Isso quem conta tá lá no filme também, o próprio cara. O Nayib me chamou e falou, olha cara, eu tava pensando no que dá para fazer na internet de comunicação, tava pensando no meu propósito, eu já tenho dinheiro, eu vou ser o presidente de El Salvador. O cara fala, tu tá de sacanagem. Ô Bukele, o que tá fazendo, cara? Não, vai dar certo. Mas eu vou começar, o cara até ri contando, ele fala assim, ó, eu vou começar o quê? A eleição é daqui a 4 anos, 5 anos, eu vou começar na eleição municipal desse ano, pegando uma cadeira municipal de uma cidadezinha pequenininha que seja meio que certo que eu vou ganhar. E aí eu vou, nessa cidadezinha pequenininha, fazer uma espécie de laboratório de algumas coisas que eu tô pensando. E eu vou usar isso de campanha na eleição presidencial. Quer vir comigo? Cara, quer. Sem chance. Sem chance. Sai da empresa, vai fazer teus negócios aí, mas não tem como eu ir contigo. Dito e feito, eleito na cidadezinha Novo Cuscatlán. Imagina o nada. Não é lá, é um pouco depois. E ele chega lá e descobre que não tem dinheiro para fazer nada em Novo Cuscatlán, em El Salvador, né? Mas ele tem uma filosofia que vai começar a marcar o governo dele. Eu preciso fazer uma coisa e muito bem feita. Qual que dá para fazer? Aí ele, tal coisa, não dá. Tá, então eu preciso melhorar a educação. Não dá. Eu preciso... Ele deu umas 3, 4 ideias e nada dá. Daqui a pouco, ele vê uma que dá. Fecha a conta, o orçamento. Iluminar todas as ruas. Entendi. Deixar boa iluminação. Ele fala, cara, isso dá pra fazer? Dá pra fazer. Então nós vamos fazer isso aí. Tá bom, nós vamos fazer isso aí. É publicitário, né? Sabe criar narrativa. Sim. E aí diz que no dia seguinte a equipe dele chegou pra falar com ele já com uma outra pauta, um outro problema que eles tinham que resolver. E ele ficou indignado. Falou, não, só um pouquinho. A gente não combinou na reunião de ontem que a gente ia iluminar a cidade? Por que a gente tá falando de outra coisa agora? Os caras, não, é que tem um monte de coisa pra fazer na cidade. Ele falou assim, não, mas a gente não vai conseguir. Esquece. A gente não vai conseguir. Se a gente entrar nessa rotina de falar de todos os problemas da cidade, a gente não vai fazer nada. Vamos iluminar a cidade. Agora todo mundo trabalha para iluminar a cidade. E o chefe de comunicação dele provocou ele de que talvez não fosse a melhor coisa para se comunicar, dizer, eu iluminei a cidade e o resto, dane-se. E depois esse cara veio a entender, nos contou em depoimento, esse cara veio a entender que na verdade ele percebeu o que o Bukele ia fazer. Ele ia falar de todos os problemas a partir daquela coisa que ele tinha feito. Então ele iluminou a cidade e começou a discursar.
A segurança pública melhorou porque agora as ruas estão iluminadas. Podemos abrir terceiro turno nas escolas porque agora há luz de noite. As escolas não sofrem mais com a falta de iluminação. O comércio está vendendo mais porque eu botei iluminação. Ele usou aquele ponto de narrativa para falar de todas as pautas. E transformou isso num case. Errado, ele não tá, pelo contrário, muito certo, porque tudo que fica iluminado automaticamente é uma redundância, mas deu luz. Mas você entende que tem uma perspicácia de comunicação Total. difícil, né? Mas a luz é muito forte. É simbólico até. É simbólico. Eu trouxe a luz. Eu trouxe a luz. Eu iluminei a cidade. Tava tudo escuro, agora eu trouxe a luz. E porque ele se lança à campanha presidencial. E se lança com uma foto muito legal. Ele bota um boné para trás, um Ray-Ban aviador, uma jaqueta de couro marrom, uns tênis esportivos e bota os dois pés em cima da mesa. E bota, chegou o novo presidente. O que é isso? Desculpa, eu até te dei a frase errada. Chegou o novo CEO de El Salvador. O CEO. Chegou o novo CEO de El Salvador. Chama atenção. Então ele sai daquela palavra presidente, né? Ele saiu do total desconhecido para, sei lá, metade da população conhecendo ele. Com esse anúncio. Não querendo votar. Só... já sabe que é o Nayib Bukele? Sério, o maluco do boné pra trás. O cara das pés na mesa. Afirmando com certeza que vai ser o presidente. Até um tom jocoso no começo, a galera já fala assim, não, é um palhaço esse cara. Ao mesmo tempo sempre sério. Eu vou te falar uma coisa também, só pra... quando o Bolsonaro começou também, eu falei, pelo amor de Deus, esse homem tava... Esse homem tava batendo boca com um travesti no programa da Luciana Gimenez. Tem paciência, esse homem vai ser candidato. Ninguém achava que ia... Sim, tava o tempo inteiro naqueles casos de família, aqueles negócios, né? Você ligava ali, era BO com o Bolsonaro no meio. Mas o que estava acontecendo ali com o Bolsonaro é o mesmo que estava acontecendo com o Bukele, que acontece com qualquer candidato. Ele estava se tornando conhecido, isso que a gente não estava percebendo. Não interessa que tá jocoso. O primeiro passo para ganhar uma eleição... Daqui a pouco ele vai começar a falar. O primeiro passo para ganhar uma eleição é todo mundo saber quem tu é. O segundo passo é convencer o voto. Mas não tem o segundo passo sem o primeiro passo. Você tem que ser um nome que todo mundo conhece. Então ele se lança dessa forma. Ele não faz um discurso exatamente do que ele vai fazer. Mas ele faz um discurso, a expressão que ficou marcada no governo dele é los mesmos de sempre. Não vamos esquerda e direita. Não vamos votar nos mesmos de sempre. Ele faz uma outra campanha lá dizendo eles sentam à direita e à esquerda do banquete enquanto você fica de fora. E ele cria a ideia de que ele não vai se apresentar nem à direita nem à esquerda. Ele ganha a eleição presidencial em 2019. E aí ele anuncia de novo o marqueteiro, né? E ele novo, né? Jovem, ele né? Tá com 40 e poucos anos. Ele anuncia o Plano de Grande Controle Territorial. 7 passos para transformar El Salvador. Sim. E ele anuncia meia-noite. E junta toda a polícia e transmite tudo online. Meia-noite. Entende que o cara... E como é que foi o comportamento das facções diante disso? Ignoraram ele? Não, ele não estava batendo tanto nas facções. Inclusive tem um depoimento no nosso filme, para quem for ver, e vai ver que um guerrilheiro comunista, o cara foi guerrilheiro comunista em El Salvador, dizendo, eu achava ele uma almofadinha demais. O CEO, bonezinho para trás, e falando de, porque gestão. Eu falei, esse cara nunca vai resolver o problema. E ele até conta, ele fala assim, e ele não, ademais ele não falava das facções, não falava das maras, não falava dos problemas de segurança. O maior problema de El Salvador ele não falava. E aí ele conseguiu ganhar, daqui a pouco você volta nos 7 pontos, mas só para entender. Ele conseguiu ganhar só falando assim, eu sou o outsider. Ele falou de segurança pública, mas ele não passou uma visão de segurança pública. Nem pareceu que era o cara radical. Ele bate, outsider. Outsider. Eu sou outsider. Ele bate nisso. Nem esquerda nem direita, sou eu. Nada tá funcionando, chegou a hora de alguma coisa que funciona, não tem por que votar nesses caras. Los mesmos, né? Los mesmos de sempre. E ele, ganha a eleição. Então, de novo a coisa do marqueteiro, né? E os 7 pontos? Meia-noite. O homem é inteligente de marketing, de comunicação. Meia-noite eu junto a polícia, junto a população e anuncio e transmito os 7 passos para transformar El Salvador e dou um nome de Plano de Grande Controle Territorial. Mas ele só anuncia a primeira etapa. Ele fala, e conforme for, nós vamos anunciando as outras. Sim. Não se sabe se ele já tinha 7 ou ele falou, vamos descobrindo. Só tinha 3 ou tinha 2. Vamos descobrindo quais são, né? A 7ª não conhecemos até hoje, ele fica às vezes ameaçando com ela. Assim teremos que invocar logo a 7ª etapa. Não tá claro, é meio o pai dizendo, lá que sei que eu vou bater em você no 13. 1, 2, não tá claro o plano dele no 3. Então, porque ele é mais ou menos isso. Mas ele fala que o primeiro passo é conscientizar as pessoas
que existe um plano e botar polícia nos lugares chaves de que os caras estão extrapolando. Os pontos mais quentes do mapa de calor da violência, nós vamos botar a polícia lá. Até que dá meio certo. Aí, o segundo passo, ele fala, cara, a gente tem que ter... não adianta a gente apertar muitas facções enquanto o povo nas favelas não nos reconhecer como uma alternativa. Então, a gente tem que ser mão amiga para essas pessoas. Tem que ter credibilidade com esse pessoal. Era braço forte nas esquinas, mão estendida aos bairros. A frase na prática. Então, ele bota isso daí e tal. Cara, o que acontece? As coisas até dão um resultadinho, mas nada que El Salvador já não tivesse conseguido em outros momentos com outros governos. Uns resultadinhos, tipo, pequeno. E aí ele chama o homem que eu reputo ter mudado a história de El Salvador, junto com o Bukele. O Bukele comunicou a população. Sim. Chamado Gustavo Villatoro. Sim. É o ministro da Segurança de El Salvador. Esse cara tá no filme e esse cara é, com todo o perdão, assim, ministro, se mandarem para você um corte meu falando isso, saiba que eu gosto de você. Esse cara é psico. Esse é psico, cara. Esse é psico. Ele é inteligente e brabo. Ele não tem problema. Antes de eu contar o que ele fala, entendi. Eu vou dar alguns exemplos. É um cara sem misericórdia. O presídio mais sinistro no mundo, que daqui a pouco a gente vai falar aqui, de vez em quando ele passa lá para perguntar para os líderes de facção se está tudo bem, se estão precisando de alguma coisa. Sim. Pessoalmente. Daqui a pouco a gente vai falar das condições deles, né? Ele gosta do tumulto, entendeu? Ele gosta da batalha. E esse cara é um estrategista, e ele fala, não, tá aqui, porque apresenta um plano, até então ninguém sabe que o plano é esse dele. Tá bom, então vamos pra cima das facções. Mas eu preciso de equipamento, Bukele. Me dá equipamento que eu enfrento esses caras. Eu sei onde pegar eles. E o Bukele manda uma lei pro Congresso para aprovar o orçamento, a distribuição do orçamento, que estava sendo feito do jeito A, pro jeito B, para poder direcionar esse orçamento para a segurança pública. Só que como é que tu aprova no Congresso? Ele ganhou a eleição presidencial. O Congresso era daqueles dois partidos, os mesmos de sempre. E como é que tu aprova alguma coisa no Congresso que tu passou a eleição inteira xingando os caras? Não dá. Começaram a travar. E aí ele tentava fazer uma coisa por um análogo à medida provisória, pum, inconstitucional. E não sei o que, a Suprema Corte vinha para cima. Não vinha. Porque ele se depara com o obstáculo e pensa, o que eu vou fazer agora? Pega um partido novo, Novas Ideias, partido dele, e lá vai ter a eleição no meio do caminho, né? Ele se elegeu presidente, 2 anos depois tem eleição para deputados. Sim, diferente do Brasil, né? E ele fala o seguinte, ele chama um monte de amigos, esse cara é um dos amigos que ele chamou, que fala, eu nunca me elegi, eu não tenho cargo, eu não ganhei nenhum único voto, todos os meus votos são do Bukele, todos os deputados falam isso. Por quê? Porque ele abre um partido e faz a seguinte campanha, alguma vez na sua vida você já se orgulhou de um voto que deu para deputado? Segura 2 segundos de silêncio. Se a resposta que eu imagino que eu vou lhe pedir uma coisa. Nessa eleição, não vote em deputados. Vote no meu partido e eu vou contratar as pessoas para fazer o plano. Excepcional. Joga no partido. Joga no partido. Eu sei quem eu coloco lá. Não pega nomes, pega o partido. Chamou os amigos. Esse cara aqui era não sei o quê, esse cara aqui não sei o quê. Tem deputado, inclusive, que ele chamou o cara até e falou, cara, não faço muita coisa. É só pra votar. Só tô lá pra votar. Sensacional. Maioria qualificada. Deu uma lavada nas eleições, ganhou toda a maioria do Congresso. E ele ainda mantém um sentimento que o elegeu. Isso. Ele tava com total credibilidade e confiança do povo. E até nesse ponto, ele não tinha mexido com as facções. Ele tinha tentado fazer algumas coisinhas pequenas na rua, mas nunca nada grave. E outra coisa, nunca tinha falado um ai da Suprema Corte. Só que aí eu vou dizer o que o guerrilheiro comunista falou. Aquele cara que falou que achava ele uma almofadinha, sim, enche o olho d'água no filme e fala, eu me enganei completamente. Eu tinha diante de mim um estrategista muito mais sofisticado que todos que eu já conheci. E eu não vi. No que ele ganha... Os deputados, né? Os deputados. Dia 1. No dia 1, tem uma sessão solene de abertura. Tradicionalmente em El Salvador, nessa sessão solene, se parabeniza a maioria, se parabeniza a minoria, se fala do ano legislativo que vai ser cumprido, tchau e benção. Ele coloca um dos amigos dele, lembra aquele cara que eu contei? O sócio dele? Sim. Que não quis ir com ele? Chama e fala, tu vai ser o presidente da Câmara. É o presidente da Câmara hoje.
Todo mundo que tá no partido pode entrar do jeito que ele quiser, ué. Ele falou assim, tá, então tá, Bukele, bora lá. Ele é o presidente da Câmara, esse homem aqui, ó. E aí ele conta que, cara, e o Bukele olhou pra mim e falou assim, ó, cara, eles criaram uma trinca de governo, ele, o Gustavo Villatoro, que era o estrategista militar, e esse cara aqui, presidente da Câmara, que era o ex-sócio dele. Criaram uma trinca e falaram, cara, que a gente tem que pensar o que a gente vai fazer, a gente não pode discutir em 50 pessoas o nosso plano. Vamos pensar o que a gente vai fazer. E o Gustavo Villatoro entrega um relatório, quando eles ganham a maioria, estão felizes comemorando, e o Gustavo Villatoro entrega um relatório pro Bukele. Fala, Bukele, não vai dar certo para pegar as facções. O Bukele, como assim? Nós temos um probleminha do outro lado da quadra. Se chama Suprema Corte de Justiça de El Salvador. É uma trava ainda. E segundo eles, eu não tenho provas disso. O Supremo é o TSE, o Supremo Tribunal Federal deles, né? O STF deles. E segundo eles, eu não tenho prova disso, o Gustavo Villatoro tinha evidências de que eles estavam com um caso de corrupção dentro da Suprema Corte. E ele falou, Bukele. Sem chance, a facção manda lá. E o Bukele já sabia ao longo do tempo que não gostava muito desses caras, mas não sabia. Corrupção, no caso, a facção tinha domínio lá no Supremo. E aí tá bom, vamos pensar o que vamos fazer, vamos pensar o que vamos fazer. Isso de manhã. De tarde. Ele fala, o presidente da Câmara tá com o WhatsApp que ele tá prestes a tomar uma decisão, mas ele vai pensar melhor. De tarde, no meio da solenidade, o Bukele manda um WhatsApp pro cara, falando, bota em votação inédita no primeiro dia, no meio daquela sessão solene, o impeachment de todos os ministros da Suprema Corte de Justiça. Dissolveu a Suprema Corte. Não dissolveu. Ele leu na instituição e falou assim, ó, eu tenho que aprovar por maioria qualificada, eu tenho maioria qualificada. Problema, mesmo eu tendo maioria qualificada, se eu começar a costurar esse acordo e saber como é que as pessoas vão votar, vai vazar. E eles vão tentar me ferrar. Eu tenho que ir de surpresa e tem que ser os 5 de uma vez só. Mas ele estava baseado na Constituição fazer aquilo ali, né? Sim, era uma cláusula constitucional. Então não era dissolução mesmo. E aí o cara até brinca, falando assim, quando eu li aquele WhatsApp no meio da sessão, eu falei, ele tá louco. Eu falei, Bukele tá de sacanagem. Eu também pensaria uma coisa. Mas ele enche o olho d'água contando isso. Por quê? Porque ele fala, eu sabia que o meu amigo era louco, mas eu não sabia que ele iria até o final e não podia ser eu traindo ele. E ele fala... E como ele tinha a maioria, ele tinha o poder do impeachment. Com a licença... Quantos ministros do Supremo lá? Eram 5 na sala... É porque lá tem 2 instâncias no Supremo e que eles estão botando em impeachment é a Sala Constitucional de Justiça, que é a que é responsável por dizer se é algo inconstitucional ou não. Quando provocado, etc e tal. Ele bota em votação. Dá uma gritaria na hora que bota em votação, uma meia hora de confusão, em resumo, passa. E aí ele elege novos ministros, que constitucionalmente têm que ser aprovados no Congresso. Então olha que confusão que aconteceu aqui. Olha, mas o Congresso está na mão dele. Olha que confusão que aconteceu aqui. Querendo ou não, é uma ditadura, né? Mas olha que confusão. Ele vira um ditador na inteligência, né? Olha que confusão que acabou de acontecer. Na estratégia. Ele leu na lei e falou assim, ó, como é que faz para ganhar uma eleição presidencial? Você tem que ter mais de 51% dos votos. Tá bom, consegui. Como é que eu faço para escolher? Como é que faz para escolher quem são os deputados? Tem que ter um partido. Tá aqui, abri. Aprovado no TSE. Como é que faz para botar os meus deputados dentro da Câmara dos Deputados? Tem que ganhar as eleições legislativas locais. Tá bom, consegui. Como que faz na Constituição para derrubar os ministros da Suprema Corte? Tá aqui. Consegui. Como que faz na Constituição para eleger os novos ministros? Só tem que aprovar no Congresso. Tá aqui. Tá aqui. Pronto. Ele montou. Então é muito polêmico esse exemplo, porque veja bem, ele juntou na mesma mão o partido, o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas tudo dentro da democracia. Mas a definição de democracia atual é freios e contrapesos. Sim. Porque são vários lados. Eles defendem uma visão de democracia da maioria. A gente faz a vontade da maioria. Sim. Mas hoje a gente pensa, o sistema democrático hoje em dia é mais complexo. A democracia da maioria é a democracia dos atenienses. Lá atrás, durou 80 anos, deu errado, mataram Sócrates. A democracia que a gente fala que é moderna é a democracia institucional, que instituições representam o povo. Então o executivo representa a maioria, o legislativo representa as partes, partido vem de parte, e a Suprema Corte é a contra-majoritária. A gente tem esses freios e contrapesos regulando. Essa é a tese. Isso é exatamente a definição oposta de você concentrar os 3 poderes. Sim. Entretanto, ele fez tudo dentro da lei.
Então é um exemplo complexo. Quando ele faz tudo dentro da lei, aí é hora de botar para quebrar para cima. Eu não acho nada complexo, eu acho óbvio. Ele agiu dentro da democracia, dentro da Constituição. Quem é o guardião da democracia? É inegável que ele agiu dentro da Constituição. É inegável. Então é democrático. É inegável que até esse momento é democrático, mas gera um risco democrático. Sim, porque ele detém todo o poder. Exemplo do risco, se a gente pular a história para uns aninhos atrás, ano passado, ele editou a Constituição para poder se reeleger indefinidamente. Só podia se reeleger 2 vezes. Ah, sim. A reeleição agora Qual é o argumento dele? O cara tem um argumento bom. Faz sentido que 90% da população queira votar em mim E eu não ser eleito? e eu não ser eleito? Tá. Faz sentido. Tá. Isso é democrático? Não. Daqui a pouco a gente entra nisso. Aham. Não tá na hora da gente debater ainda. Vamos andar pra trás aqui. Vamos andar um pouquinho pra trás aqui. Ele fez o impeachment dos ministros da Suprema Corte e caiu pra cima das facções. Sim, aí essa hora que eu quero saber. Como é que foi? Ele cai pra cima das facções. Sem estado de exceção, sem declarar eles terrorista, cai pra cima na operação. Gustavo, senta o dedo. Ele vai pra cima, começa a apertar as facções e as facções pensam, como é que eu respondo isso? Tá, como é que ele aperta as facções? Usando o Operação exército? policial. Não, operação policial. Não, nesse momento, assim, uma excelente operação policial. Sim, sim, sim. Mas ainda operação policial, não mudou o país. Vamos dizer, entendeu? algo dentro de uma normalidade, de uma Isso, simplicidade. não, tá, a partir de agora a gente começa a apertar, essa era a cabeça. Isso. Tipo as operações que tem no Rio de Janeiro, subindo Isso. favela e tal. Prende um, prende Tira outro. celular de presídio, começa a entrar pra pegar os líderes, bota os líderes pra dentro do presídio. Sim, sim, sim. Priorizar as lideranças. Quando as lideranças vão pra dentro da cadeia. Cara, o que tá acontecendo? Os líderes estão presos. Como é que eles vão dar o rebote pra cima do governo? Eles têm que contra-atacar. Vamos criar uma crise de segurança pública que faça o Bukele perder a popularidade. Como que as facções respondem? As facções matam 86 pessoas no fim de semana. De que forma? Matando aleatoriamente um cidadão salvadorenho a cada 30 minutos na rua. Chegava, não foi com a tua cara, te mato. Que isso, cara, que ponto. Pessoas inocentes. Mas por quê? Sim. Mas por quê? Para dizer que o país está numa guerra civil, isso parar na imprensa, ele ser pressionado e tentar fazer um acordo e recuar. Isso aconteceu aqui em São Paulo numa proporção diferente. Sim, 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 os ataques do PCC. Uhum. Mas muita coisa que você contou aí acontece no Brasil. Pero, Bukele tem sangue palestino. Sim. É uma brincadeira minha, mas dá pra entender a vibe dele, né? Ele vai pra TV e fala assim, ó, vocês querem terror? Então eu vou devolver terror em dobro. E bota pra votar o estado de exceção pra declarar eles terroristas. Só que ele tem a Câmara. Então ele declara estado de exceção e suspende algumas garantias constitucionais. Que garantias constitucionais são essas? Não é todas, mas algumas. Primeiro, o Estado de El Salvador tinha 72 horas para oficializar uma acusação do ser humano que prendia. Ele troca para 15 dias. Por quê? Porque ele se beneficiava das acusações feitas às pressas e mal feitas. Aí pegava os advogados bons e eles resolviam. Então tem que fazer bem. Segundo, direito de comunicação, de privacidade. Não vai ter. Porque eu preciso mapear todo mundo. Eu preciso saber onde é que está a geolocalização do cara, eu preciso saber onde é que ele está, com o que ele está falando, eu preciso montar a operação para pegar todos. Agora eu vou pegar todos. Ali já viu o Rambo? Sim, sim, claro. O Rambo tem sempre a mesma estrutura. Ele não quer mexer com os caras mexem com ele, aí ele vai lá falar com os caras para enfrentar os caras, e os caras fazem uma maldade imensa com ele, aí ele volta e fala, então eu vou voltar. Vai matar todo mundo. Foi o que o Bukele tá fazendo. Ele falou assim, não, então tá. Ah, matou 86? Pera aí que eu já venho. Vai, suspende a comunicação. Gustavo, agora monta o plano. Eu quero saber onde estão todos, eu quero que a gente pegue todos logo e rápido. Tá, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, direito à livre associação. Ele suspende. Por quê? Porque tu precisa individualizar a conduta da pessoa que tu prende ela. Sim, sim. Se tu me pegar num churrasco com 4 pessoas do Comando Vermelho, tem que explicar. Tu vai me levar pra delegacia, obviamente, mas tu não tem nada pra falar de mim. É. O que tu tava fazendo lá? Eu me dou muito... Se eu falar, cara, eu sou muito amigo deles. Somos só amigos de infância. Não tem que fazer. Isso não é crime. Entendeu? Ele suspendeu a livre associação. E nessas ações que ele fazia, prendia ou ele matava também? Não, prendia. Ele era obcecado em não matar. É isso que eu queria saber. Obcecado em não matar e teve uma taxa de letalidade irrisória lá. Irrisória. Não lembro o número de cabeça, mas ele é irrisório. É uma operação muito... Toda a operação de El Salvador é mais bem sucedida que aquela mega operação do Rio de Janeiro. Por que não matar? E sim... Tem algumas versões dessa história, eu não sei qual é a verdadeira. Uma delas diz que ele é religioso. Sim.
e não quer matar. Ele não quer deliberar matar. Não sei se é verdade. A segunda diz que é uma experiência dele com a própria Palestina, que sabe que quando tu mata tem muita vingança. Sim, pior a situação. E ele conhece a história que é o do retrato Hamas. do Brasil hoje. Ele conhece a história do Hamas, então dá vontade de ter vingança. Não, mas se você olhar nas favelas, as grandes operações que tem com vários mortos, Uhum. 2, 3 anos depois, você vê que a situação piora muito mais. A terceira é que ele achava, a terceira versão da história é que ele achava que seria uma punição fácil demais. Essa pode vir do psico, acho que é a mais interessante. Pode ser. Então essas versões da história eu não sei qual que tá valendo, tá? Mas a gente não tem uma resposta oficial. O fato é que a taxa de letalidade Mas é é muito curioso, né? Porque geralmente um cara quando vai afrontar assim, ele vai na bala. É. E aí, ele suspende a livre associação, porque agora você não tem o direito. Tá, mas por quê? Porque ele quer pegar os amigos do cara? Não. Porque lembra a história das facções que tinha que fazer a tatuagem, o rito iniciático? Sim, na barriga. Ou seja, olha essas coisas aqui. Se o cara tem tatuagem, ele teve que matar alguém para entrar. A gente tem certeza disso? Tem certeza disso. É. Ele é da facção, tem certeza disso? Tem chance dele ter feito a tatuagem e não ser? Não, a facção mataria ele. É. Tá. Então a gente tem certeza que ele é da facção. O que ele vai acusar? Ele vai alegar? Não. Você tem que provar meu crime. E o Estado vai ter que voltar no passado para provar o crime desse cara. Como é que a gente vai fazer isso? E a gente vai ficar em estado de guerra. Não. Se é da facção, vai pra cadeia. Tá suspendida a livre associação. Eu não vou individualizar a conduta. Sensacional. E aí ele pega... Agora sim vem a operação de filme. Tem que fazer o filme sem, né? Com certeza. Eu ainda quero ser eu a fazer, se der. Ele pega 20 mil policiais, 20 mil soldados do exército, compra drone, colete, localizador, etc. E prende 40 mil pessoas em uma semana. 40 mil pessoas. Só para dar uma ideia da obsessão. Lembra que você me falou que tinha 50 mil. Ele prendeu 40. Ele prende 80% da turma. Ele prendeu 40. E os outros 10 mil, tipo 7, 8 mil fugiram para outros países. Ele prendeu 40 Ele mil. zerou o negócio. Nossa. Olha a obsessão desse... Volto no Gustavo Villatora, tá? Sim. Olha a obsessão desse cara. Esse cara tá de virada fazendo uma operação numa das favelas mais perigosas lá, prendendo todo mundo, derrubando porta por porta e dizendo: desculpa, senhora, votaremos e colocaremos sua porta. Desculpa, senhora, votaremos e colocaremos sua porta. Cercar os bairros. Cercar os bairros, helicóptero, drone, tudo cercado, nenhuma rua para sair, luz, e, vocês não vão abrir, eu vou derrubar todas as portas até pegar todos. Depois a gente passa aqui e bota as portas. Amanhã mesmo já estão botando as portas. Pegaram os caras, um deles fugiu para uma cidadezinha no meio do nada, 2 mil pessoas, e matou um capataz. Gustavo Villatora recebe o telefonema. Matamos o cara, aconteceu um homicídio que está fugindo ali. Cerca a cidade. Botaram 1000 policiais para cercar uma cidade de 2 mil pessoas. Falaram: não vai acontecer nada daqui enquanto eu não te pegar. Falaram: pegou o cara. E ainda falou na cidade que fique claro que o homicídio está proibido. Cara, isso é coisa de filme, que coisa incrível. Tem que fazer o filme, né? Ainda falou na cidade, deu um discurso na praça da cidade, dizendo que fique claro que o homicídio está proibido em El Salvador. A gente vai pegar qualquer um. Cara, pegou, botou todo mundo na cadeia. Vai. Detalhe, se tinham 40 mil pessoas... Você não tem 40 mil. Pô, cadeia pra isso também, né? O que tinha que fazer? Tinha que adaptar. Tinha que criar uma nova cadeia. Sabe por quê? Porque esses não são prisioneiros comuns, eles são faccionados. E faccionados são terroristas. Nós declaramos eles terroristas. E aí nasce o Centro de Confinamento ao Terrorismo, o CECOT. Inclusive, coloca as imagens aí pra mim, Aline, do pessoal tatuado lá da prisão. Essa é a ideia do CECOT. A ideia do CECOT é uma cadeia específica para faccionados que foram declarados terroristas. E qual é a argumentação desse terrorista? Isso também é o Gustavo Villatora que trouxe junto com o Merino, que é o ministro de Defesa. Eles pegaram uma doutrina muito exótica, pouquíssimo aplicada, chamada Direito Penal do Inimigo. Gunther Jacobs, o nome desse cara. Que é, olha, uma coisa é o cara que ao longo da vida comete um crime normal, e pode ser até de sangue. Quando eu digo crime normal, eu não estou dizendo que crime é bom. Normal no sentido de qualquer crime. Pode ser até um assassinato. Mas a vida dele não é o crime. Ele cometeu um crime. Esse cara tem que ser severamente punido. Mas tá bom. Ele desfruta de todos os direitos do Estado. Outra coisa é o cara que decidiu, outra coisa completamente diferente, é o cara que decidiu
ter como profissão a participação numa facção criminosa e uma carreira no crime. Esse cara comete crime todos os dias sem se importar contra quem está cometendo e como forma de profissão. Esse cara zomba das leis do Estado, esse cara domina território, esse cara quer outra coisa. Esse cara que é terrorista não pode desfrutar dos direitos do Estado. Essa é uma teoria que eles trouxeram. Perfeito. E aí eles, declara terrorista, tira os direitos, é uma cadeia então específica para terrorista. Secote. Constrói em menos de 6 meses a primeira versão. Mas mas como é que ele faz com essas pessoas 6 meses? Como é que ele faz com esses prisioneiros? Ele já tá construindo o território do Secote sem ser o Secote. Entendi. Não era para ser o Secote. Era só para ser uma Mas cadeia. ele já tinha uma estrutura ali para colocar esse pessoal. Uma estrutura de 1 mês e meio, mais ou menos. Certo. Tá? E ele superlota um monte de cadeia. Isso que eu pensei, Sim, o Secote eles só vão Porque depois. ele não vai fazer uma operação se ele fala, se eu só vou prender 40 mil, eu não tenho 40 mil lugares. Não, ele bota depois pro Secote. Porque ele não quer o risco também desses caras se radicalizarem nas prisões, fazerem rebeliões, comandarem o crime de dentro das cadeias, entende? Senão ele cria mini faculdade. Botar preso comum pra conviver com faccionado. Ele não quer isso também. Já conhece essa história, sabe que isso deu errado em outros momentos, né? Então, bota o Secote de pé, rápido. Nós estamos vendo mais aí. E aí nasce o presídio mais temido das Américas e talvez do mundo. E me chamou a atenção no documentário como ele é confortável, né? Como ele é confortável o presídio, né? Cara, eu fiquei muito cara, eles não têm colchão, entrando. cara. Não tem eu fiquei muito chocado entrando, cara. É no meio do nada esse negócio, uma muralha, um monte de guarita, portão de aço, aí você entra, deixa tudo lá, relógio, joia, carteira. Tiver um papel, uma bala com você, você vai deixar lá, documento, tudo lá com os caras, eles te acompanham para vários pavilhões. Aí tem assim, uma camada de chão de brita, para quê? Porque se o preso pisar na brita, eles escutam. Eles escutam correndo ali. Detector de movimento. Então são vários círculos concêntricos até chegar num último, que são vários pavilhões. Cada um desses pavilhões cabe 5, 6, 7, 8 mil presos. São todos iguais e também fechados a aço. Ali abre o negócio e você entra no corredor, cela de um lado, cela do outro. Cada cela, 3 biliches, cada beliche, 3 andar. Como assim beliche? Cama. De quê? De alumínio. Fácil de lavar, não infecta. Não dá pra esconder. Barato de fazer, não tem lugar pra esconder nada. Resolveu. Outra coisa, onde é que vai ser o banheiro? Porque preso gosta de esconder coisa no banheiro. Então bota o banheiro bem na frente da cela. Como assim na frente da cela? Sai da cela e atravessa? Não. Na cela, só que colado para a parte do corredor. Vai fazer coisa na frente dos outros? Tá bom, mas não vai esconder nada. Sim. Tá bom, mas eles também gostam de esconder outras coisas. Eu sei como fazer. Bota luz de hospital. Fortíssimo. Mas aí eles vão esconder coisa de noite. Não, é só não desligar nunca. E se eles planejarem tentar fugir, bota um policial. Então fica iluminado 24 horas. 24 horas por dia. A luz nunca desliga. E é uma luz tipo essa sua aqui. Mas e se o policial, e se eles começarem a armar uma rebelião? Não, mas bota um policial na frente de cada cela, individual, 24 horas por dia, olhando para dentro da cela. Luz acesa, cama de alumínio, camiseta e cueca samba canção padrão, careca, nenhum artefato, nenhum livro, nenhum garfo, nada. Nada. Não pode ter nada lá dentro. Sentado numa cama de alumínio, com luz ligada e um guarda olhando para sua cara. A alimentação deles, como é que é? Como é que funciona? Comem 3 vezes ao dia, porém nunca comem proteína, nunca comem carne. Perguntei o porquê. Por que não come carne? Recebi 2 respostas, uma debochada e uma oficial. Não sei em qual acredito, acho que a verdade está no meio. A debochada, o diretor do presídio me respondeu rápido, falou assim, pra quê? Pra ficar forte? Achei interessante. Falando, mas a oficial é a seguinte, o presidente Nayib Bukele mandou que, enquanto todos os cidadãos de El Salvador não possam comer carne todos os dias, nós não vamos mandar carne para o presídio. Ótimo. E quando é que sai daí para pegar um sol? Nunca. Não tem banho de sol? Não. Nunca sai desse pavilhão. Meu Deus. E quando é que caminha pelo pavilhão? Você sai da sua cela durante 30 minutos acompanhado por uma fisioterapia acompanhada no corredor e volta. E eles já estão sentenciados? Como é que tá o julgamento dessa turma aí? Você imagina você quando ele julgar 40 mil? Lembra quando ele prendeu todo mundo? Uhum. Ele, nos meses seguintes, soltou 1.000 pessoas. Um pouco mais de 1.000 pessoas. Mas ele soltou 1.000 alguma coisa. Que eram, segundo a apuração do Estado, inocentes ou com ausência de provas. Eles ainda não fizeram o julgamento oficial da turma. Não fizeram.
Mas argumentam Mas tá mantendo lá. que, não, que vão julgar e que tá tudo certo. Tá todo mundo em prisão preventiva. E por isso ele renova o estado de exceção. Sim, ótimo. E olha como ele é... esse é o problema, né? Um cara inteligente com sangue, assim, ele serve até pra gente aprender, porque mais que você gosta do Bukele, serve pra aprender como as pessoas podem usar as regras, né? Ele leu na Constituição como é que declara estado de exceção. Vai ter que aprovar com maioria qualificada. Bom, essa aqui eu já sei, já tem. Dura 30 dias o estado de exceção. Tá bom. Chamou os advogados, chamou a Suprema Corte, que inclusive é dele, né? É dele. Alguma coisa que limita que eu vote de novo mês que vem? Não. Então, vamos renovando. E quem é que vai entrar com o recurso de inconstitucionalidade se os deputados são dele? Tem que ser a sociedade civil. Mas quem é que vai julgar? É a Suprema Corte. Então ele falou, tá bom, então legalmente eu posso renovar todo mês o estado de exceção. Tem que aprovar. Mas ele se preocupando com a crítica que faria o estado de exceção, Sim. ele falou, eu vou rodar uma pesquisa popular todo mês. O estado de exceção deve continuar ou não? Você aprova o estado de exceção? 78% da população aprova. Então o cara joga com essas coisas, entendeu? Ele joga com essas coisas. Me fala uma coisa. Organização Mundial dos Direitos Humanos. Como é que a gente critica, fala que El Salvador está em risco. Risco de quê? De perda democrática, de violação dos direitos humanos. Inclusive o próprio Secote mesmo... que eu falei, ali pra mim foge dos direitos humanos. Não tô defendendo, pra contar. Tá? Eu acho o máximo, na verdade. Eu acho muito legal. Eu acho divertidíssimo ver essas cenas. Só que é o seguinte, e sonho ver essas cenas também aqui no Brasil. Só que é o seguinte, querendo ou não, a pressão do exterior internacional é forte. Ele sofre muita pressão, sofreu muito no Biden. A lei Magnitsky, que popularizou há pouco aqui no Brasil por causa do caso com o ministro, no Biden tocaram 2 Magnitsky para cima de El Salvador. Para cima da Câmara e para cima dos ministros de segurança. Então tem 2 lá com o Magnitsky. Agora não tem, porque o Trump tirou. Não tirou só do Xandão, não, tirou lá também. Ele tirou antes de tirar do Alexandre. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí tirou deles. Então, mas eles falaram, sofreram pressão, sofreram bastante pressão. O cenário, pra mim, tá montado. Uhum. Como é que nós estamos de tempo? Falta 20 minutos, ótimo. Vamos trazer pra nossa realidade aqui. Muita coisa que você falou aí me assustou. No sentido de coincidência com o Brasil. Tá. A gente, muita coisa parecida e a gente parece que caminha para o El Salvador a passos largos. Uhum. Principalmente pelas questões da facção. Você acha que o modelo que o Bukele... ele gosta, você pronuncia Bukele ou Bukele? Eu vi inteiro, falei Bukele. Bukele. O Bukele colocou lá em El Salvador. Funciona no Brasil ou não? Pela sua visão. Não. Por quê? Eu não acho que não tenha coisas para aprender, inspirar e debater. Mas demanda adaptação. Por quê? Primeiro, a maturidade institucional de El Salvador era muito menor que a brasileira. Uhum. Então aqui a gente tem recursos constitucionais, legislativos e judiciários que não deixariam esse fenômeno acontecer dessa forma. Pode acontecer de outra forma. Mas as cláusulas, os dispositivos constitucionais que foram ativados por ele não seriam compatíveis com os dispositivos constitucionais do Brasil. As 2 casas não seriam compatíveis. Você não renova a eleição legislativa toda de uma vez. Entendi. Por quê? Porque parte de um princípio de arquitetura que o legislativo ele tem que ser um pouquinho mais blindado a ventos populistas que a eleição executiva não é. Então pode ser que eu apareça hoje candidato a presidente do Brasil e a população se apaixone. Sim. Mas vamos supor que eu tenho uma ideia muito louca, e na história já aconteceu de alguém aparecer com uma ideia muito louca, não pega o executivo e o legislativo ao mesmo tempo. Então por isso que tem o revezamento alternado do Congresso. E você acha, trazendo para uma situação mais real, que o Bukele tem semelhanças com o Bolsonaro de 2018? Não. Nessa questão da luta contra a violência, de vir com essa bandeira? Não. Ainda mais. Mas aí é uma promessa. Qual o candidato a presidente desse ano que não diz isso, né? Então, tem... O Renan tá bebendo a fonte ali, viu? Pra caramba, pra caramba. Tá bebendo mas não só ele, ali, a gente entrevistou o Caiado também bebe a fonte, o Zema também gosta, o Flávio também gosta. Sim. Mas o Renan é o cara que discursa isso, né? O Renan é o cara que discursa isso. É diferente de falar que é bom. Sim. Ele discursa. O Renan foi o único que entendeu, até agora, que campanha é emoção. Campanha não é racionalidade. Campanha política não é a verdade, não é campanha é emoção. Então ele entendeu muito bem isso. Eu estou trazendo essas semelhanças aqui
Porque eu vejo que o Brasil, eu sempre falo pro pessoal, para de achar que vai ter uma nova Lava Jato. Não teremos. Não teremos um novo Bolsonaro. Pelo menos durante muitos anos. Eu acho que quando o Bolsonaro chega na situação que ele está preso hoje, e também como se acabou a Lava Jato, da forma dramática que se acabou, eu tive com o Moro há 2 semanas assim, cara, pô, eu olhei pra ele e falei assim, caramba, cara, estive na frente do igual você assim, não tirei foto com ele nem nada, não tive vontade de tirar foto com ele, não estar com ele. Falei, esse cara teve na mão a chance de mudar esse país, e ele recuou em relação a isso, e o maior projeto dele, a Lava Jato, hoje não existe. Por que eu tô falando isso? Eu não vejo no Brasil, concordo com muito da sua opinião, El Salvador não funciona. Porque pós-Lava Jato e pós-Bolsonaro, o sistema se blindou muito para que algo parecido aconteça. Eu acho que sempre tem espaço para o que funciona de El Salvador, eu acho. Então, a gente tem uma instituição mais bem desenvolvidas, outra coisa, o que ele fez isso porque ele não se posicionou à direita e à esquerda, a gente não tem esse candidato. Sim. Ele conseguiu 90% de popularidade. Mas a gente não enxerga um fenômeno no Brasil nos próximos anos. O Bolsonaro liderou com 50 e poucos e o Lula liderou com 60 e poucos. Eu tô falando lá de trás, não esse Lula aqui. Lá atrás, o Lula liderou com 60 e poucos. Algumas pesquisas falam em 70 e poucos. Eu acho que não pegou 70 e poucos. Eu acho que se pegou foi em uma semana, assim, mas não tem um gráfico médio, assim, né? Então, cara, não teve um momento do cara chegar e falar assim, tá bom, eu e o povo contra o sistema. Sim. Isso não aconteceu no Brasil. Nenhum dos dois teve essa representação. O Lula, em 2002, chegou mais perto que o Bolsonaro em 2018. Sim, com certeza. De ter isso, tá? Depois, tudo que sabemos, né? E hoje, com o fato dos Estados Unidos declarar, classificar, né, o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, não mais como facções. Você enxerga, pela experiência que você viu, algum fio de esperança nisso, ou você acha que isso não vai avançar? Cara, eu não sou um especialista nesse assunto, né? E no Brasil... Não precisa ser um especialista. Eu vou dar minha opinião de bar. Eu só estou fazendo esclarecimento para depois dar minha opinião de bar, né? Porque no Brasil tem esse problema. O cara estuda, sei lá, El Salvador e ele acha que ele pode agora diagnosticar a segurança pública do planeta. Sim. Mas a sua opinião de bar é extremamente relevante. Opinião de bar, tá? Opinião de bar. Eu acho que não tem muito motivo para esperança nisso, não. Eu acho que não. Eu acho que, como deveria ser, tá? O Trump não está errado nisso. Cara, ele vai fazer tudo pensando nele, tá? E declarar 2 facções que têm o tamanho que elas têm como terroristas dá um amplo leque para os Estados Unidos fazer muita coisa. Sim, com certeza. Punição financeira. Principalmente, né? Você corta dinheiro ali. Tem um monte de coisa, entendeu? Tem um monte de coisa que os interessa, confisco de bens, intervenção, serviço secreto, tem um monte de coisa assim que, cara, é até difícil imaginar tudo que... Até as armas, a questão das armas, é um cenário interessante. Tudo que tem na mesa da hora deles tomarem essa decisão, eu acho que, sinceramente, não é uma decisão que se toma da seguinte forma. Pô, você vê que o Brasil está em apuros. O que a pessoa tem que ter claro? Isso eu tenho certeza agora, vou sair da opinião de bar e volto para certeza. Os Estados Unidos não tomam essa decisão na mesa dizendo assim, ó, presidente Trump, o Brasil está em apuros. Lá 2 facções criminosas comandam uma coisa e não tem o que fazer. Podemos ajudá-los, vai nos custar não sei o que, tal. Claro, vamos ajudar o Brasil, América. Okay. Não é assim. Olha, presidente Trump... Tanto na relação dele com o Lula, é que eu falei, uma coisa que eu percebi assim, claramente, muita gente acha, o Flávio Bolsonaro, até eu conversei com o Flávio sobre isso, tal, parabenizei também, porque foi um pedido dele, talvez tenha sido a gota d'água para ele, pode sim ter tido um peso maior ao pedido do Flávio ali, que ela já estava sendo visto. As pessoas, os meus seguidores batem muito em mim, Ferrugem, quando eu falo mal do Trump. Eu não posso falar mal do Trump. Mas algumas coisas do Trump tem que deixar bem claro. Você não pode, que de repente perde até seu visto. O Bukele é um estrategista, é um cara do marketing. Então, o Trump vem da mesma escola que ele. É um cara da comunicação. Ele sempre cresceu no marketing, ele sempre foi um marqueteiro. E o marqueteiro, ele sempre está jogando de um lado. Qual que é o grande slogan dele? Make America Great Again. MAGA. America First. E o brasileiro esquece disso. O brasileiro ergue uma bandeira dos Estados Unidos enorme numa Paulista durante um evento da direita, assim. Eu falo para você e quero ver se você tem a mesma visão. Eu não acho que o Trump está tão preocupado com o Brasil assim. Eu acho que ele pode estar preocupado, mas não pelos motivos. Não pelos motivos que a galera... eu acho que ele pode estar... Um herói. Eu acho que ele pode estar preocupado na medida em que, hipóteses, o Brasil é importante para a segurança alimentar da China, o Brasil é um território, é o maior território... Ele não quer
o Oriente aqui. Ele não Isso, quer é o maior território populado da América Latina. Sim, sim. O Brasil tem um potencial de terras raras a ser explorado imenso. Não, a China já está muito presente aqui. Isso A aí é China preocupante. explora 99% das terras raras, a gente explora 1%. Então, assim, ó, quando você vê tudo isso, a China compra muita coisa por aqui. Quando você vê isso aí, Canal do Panamá e Groenlândia, que ele se preocupa, Sim. né? Por quê? Porque Groenlândia ele sobe por aqui. Lembrar que o mundo é redondo, não é plano. Justamente. Então, quando eu tenho que atacar a China, eu não tenho como atacar por aqui. Isso é antieconômico. É antieconômico dar a volta ao mundo para atacar. Eu vou atacar pelo Pacífico, tal Sim. qual aconteceu pelo Harbor. Eu vou atacar pelo Pacífico. Então, o Canal do Panamá, eu tenho que derrubar a Venezuela. Por quê? Porque a Venezuela vai cuspir míssil em Sim. cima de mim quando eu passar por aqui. A Venezuela Já tá não, no domínio. a China, né? É. Então eu tenho que derrubar eles antes para... Só explicando, a questão do território. Ele Isso. precisa, territorialmente, ele precisa passar pela Venezuela. Tem um lago aqui. Cara, como é que eu vou pra China? Ou por aqui, que eu tenho que dar a volta no mundo, ou por aqui, que eu chego rápido. Tá. Como é que eu vou pra lá? Cara, tem 3 jeitos de ir. O sul, o norte e o meio. O meio é fronteira com a Venezuela. Eu preciso ter Eu não Venezuela. posso ter míssil olhando na minha cabeça ali, tem que pegar. O norte é a palhaçada de comprar Groenlândia, transformar Sim, o Canadá sim, no sim, 10º, o 51º Estado. terceiro estado, sei lá, É. dos Estados Unidos. E aí no sul, não é bem o Brasil, é mais a Argentina. Peter Thiel foi morar na Argentina. Milley é um cara que recebe dinheiro dos Estados Unidos. Você vê que assim, ó, o jogo pra mim é tabuleiro de War, entende? Sim. E dentro disso, esse é o jogo macro. Dentro disso deve ter N especificações das quais a gente não vai saber avaliar aqui por falta de informação. Só sendo bem óbvio com o espectador, com o seguidor, com o inscrito, né? Nós estamos no YouTube. Uma coisa muito clara fica pra mim. Quando ele recua em relação ao Alexandre de Moraes. Ali eu vi que ele era um negociador nato ali. E quando ele recebe o Lula e fala que gostou do Lula. Porque aquele primeiro encontro era muito nebuloso. Uhum. Eu falei, teve um reencontro mais recente com o Flávio. A próxima vez que ele encontrar o Lula, pode ser que o programa vai no ar daqui 2 semanas, mas na hora que ele encontrar o Lula, ele pode mudar totalmente o discurso em relação a isso. O Trump é imprevisível. O Trump é conhecido por ser um dos maiores líderes da técnica de ancoragem e negociação que existe. E por mais que você saiba disso, você não se blinda porque ele é muito imprevisível no tamanho da ancoragem. O que é ancoragem? Eu quero te vender essa caneca por R$5. Certo. Aí eu falo assim, ó, cara, essa caneca aqui custa R$50. Daqui a pouco eu te vendo por 25 e você acha que fez bom negócio. Mas eu era 5, entende? Isso é ancoragem. Eu boto lá em cima e você seta a expectativa. Tem muita pesquisa científica mostrando que isso funciona. Muita. O Trump é conhecido por uma ancoragem ridícula. Ele faz uma ancoragem ridícula. Óbvia. Ridícula, que tu fala assim, ó, cara, que isso? Ele olha pra você e fala assim, ó, vou matar você, sua família, sua mulher, vou destruir sua casa, vou botar fogo, vou te humilhar, vou te transformar num nada na história. Tá maluco? E aí ele volta daqui a pouco e fala assim, viu só, a tua casa é minha. Isso. E ele fecha o deal. E ele sai como o Trump sempre arrega. Mas tu vai olhando o laço de deal, o deal é bom. Recomposição de caixa dos Estados Unidos. O deal do Japão... Você leu o livro dele, não? O The Art of Deal. Ele não esconde, ele não esconde. Me falavam pra eu colocar... Me falavam que a estratégia era the elephant in the room, né? Botar o elefante na sala. Eu boto todo o zoológico na sala. A forma que ele faz aquele empreendimento também, que é sensacional. A hora que ele não tinha o terreno, não tinha nada, e ele faz uma bagunça, e ele faz um negócio megalomaníaco, gigante, e ele não tinha nada, absolutamente nada. E ameaça as pessoas que não querem fazer com ele. Então ele é esse cara, entendeu? Então eu me lembro que deu a negociação com o Japão, que deu que ele arregou com o Japão. Cara, eu não vou lembrar a precisão dos números, mas é mais ou menos nessa ordem. O Japão, ele botou tarifa lá em cima no Japão. Uhum. Aí depois ele arregou e reduziu. Aí eu fui ler. Tá, mas deixa eu só ver. Todo mundo, o Trump arregando de novo. E eu fui ver, né? O que o Japão fez? O Japão aceitou uma tarifa, ou seja, ele não ficou zerado de tarifa. Ele tomou uma tarifa. Aceitou a tarifa. Que mais? Se comprometeu a fazer preço especial na compra do arroz. Falei, pô, quanto dá isso aqui? Aí no acordo lá dava, sei lá, não sei quantas centenas de bilhão. Se comprometeu a não comprar arroz da China, a diminuir a cota, na verdade. Falei, não, peraí, o cara que levou tudo, o cara não tinha nada, o cara saiu com uma tarifa, saiu com 1 bilhão, e botar 700 bilhões ou 500 ou 700 bilhões de dólares na economia americana em 10 anos. Falei, não, mas só um pouquinho, o cara não tinha nada, esse cara não tava me dando mais nada além do que ele me dá. Eu chego lá e ameaço uma tarifa, sei lá, 50%. Aí eu fecho em 15%, e tu ainda me dá um monte de coisa que eu não tinha. Eu falo, cara, pô, saí com tudo, né? Então não é bem um arrego, entende? Se isso vai funcionar a longo prazo, é bem questionável. Por quê? Muito se fala do efeito positivo em curto prazo. Inclusive eu estava
em Harvard, Em Harvard. discutindo em essa Harvard, questão. Harvard. Em Hogwarts. Howard. Eu estava em Hogwarts discutindo essa questão. E a professora que estava lá era muito boa, mas ela era claramente social-democrata, tá? Sim, sim, sim. Mas ela fez uma aula muito boa. Ela abriu todas as planilhas econômicas dos Estados Unidos, orçamento. Vamos ver o que está acontecendo na prática com as tarifas. Foi bom. Isso, importante. Cara. Foi bem legal. Só que qual era a proposta? Era analisar curto prazo e longo prazo. Curto prazo tu vai ganhar mais dinheiro do que tudo, porque a economia mundial está lastreada nos Estados Unidos. Então não tem como tancar de volta essa negociação. Você está lidando Um negócio imediato. Você está lidando com... Você é uma crise de 7 anos negociando com seu pai. Não tem muito o que fazer. No longo prazo, o mundo tende a tentar se reorganizar. Sim. Opa, não dá para confiar nesse cara. Ele é meu fornecedor, quem é que me dá dinheiro? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos dá dólar. Mas de vez em quando ele vem aqui e fala que... Não, eu preciso de outro fornecedor. Eu preciso mudar isso aí. Então, a China já está tentando mudar o fornecimento de segurança alimentar, que por sinal é o Brasil que dá. Já está tentando trazer para dentro, já está tentando desenvolver parceiros múltiplos. A Europa já começa a ficar arredia, já começa a fazer várias coisas, a conversa do BRICS começa a avançar. Sendo bem óbvio, não dá para confiar nele. Não dá para confiar. Vamos procurar outros fornecedores. Por que os Estados Unidos têm toda a força que tem? Porque virou a referência de moeda. Todo o ouro migrou para os Estados Unidos. Todo mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, mandou dinheiro para lá. Tudo está calculado lá. Eles têm depósito de dinheiro. Então, eu acho que é meio polêmico. Eu não acho que o caso do Bukele vá se aplicar no Brasil. Eu não acho que dá para ter esperança nessa parte do Trump. Mas o Bukele vai ser pauta na campanha desse ano. Vai, já é. Já é, nesse sentido. Já é. E você vê da própria direita um sentimento. Mas, pra ser Brasil honesto, precisa eu acho, por isso que a gente fez o filme, que convido todo mundo a assistir de graça no YouTube, é por isso que a gente fez o filme. Cara, eu acho que não é mais, porque nem sequer a maioria estudou o assunto. Eu vejo um certo constrangimento por parte dos pré-candidatos quando tem que versar sobre isso. E um certo, não de todos, né? Mas em geral tem um certo constrangimento do cara. Porque como o assunto é perigoso, tem uma fragilidade democrática de um lado, percebida como fragilmente democrática. E tem a solução da segurança pública, que é a bandeira do cara, o assunto que o brasileiro mais se importa, do outro. E o cara não tendo conhecimento para falar sobre o assunto, ele fica com medo. Sim. Não quero dar opinião. Mas aí que eu vou te fazer uma pergunta. Não estamos com muito tempo, mas eu queria te fazer essa pergunta. Qual foi a intenção do Brasil Paralelo de ir a El Salvador, fazer um documentário desse, bota de graça no YouTube no Brasil? Vocês estão vendendo esperança pra gente. Como é que a gente faz? Mas pra mim é óbvio. E você senta aqui e fala pra mim que não tem jeito? Não tô falando que não tem jeito. Eu tô falando que o meu trabalho é cultural. O jeito de dar os outros, né? Sim, entendi. Senão eu tava candidato a presidente. Mas qual que foi a tua intenção quando você falar, eu vou baixar lá, vou fazer esse documentário, vou botar de graça? É bem simples. O problema principal do Brasil nas pesquisas de opinião é a segurança pública. Sim. É um problema tão grave que a gente não tem a mínima... É o principal problema. Não, mas é que é tão grave. Eu não vou falar das coisas que sempre falo. Mata aí, todo mundo sabe já. Superou saúde, pra você também. Mas pra mim, eu quero tentar alertar as pessoas que estão nos ouvindo de um problema ainda mais grave do que a gravidade atual. Que é, nós não temos nenhuma expectativa, olha você dentro do seu coração aí que está nos ouvindo, de resolver. Todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo acredita que vai morrer de velho no Brasil e nunca vai poder, com segurança, ir para... eu vou pegar um notebook caro e vou botar um relógio e vou para a praia do Rio de Janeiro trabalhar de noite porque eu gosto do visual da praia. Ninguém acredita que vai poder fazer isso. Não. Nem passa na cabeça. El Salvador vive isso hoje. El Salvador vive isso hoje. Na favela. Tu pode chegar lá às 2 da manhã com câmera cara na favela. As crianças brincam na rua à noite. Botar a câmera do lado ali e ficar bebendo uma cerveja. As crianças brincam na rua. Sim. As praças lotadas. Eu vi isso com os meus próprios olhos. Filmei lá. Então, tu reabitou o espaço público. Mais grave que todo o escárnio de violência que acontece hoje, que é um escárnio. Você é morto pelo assassino mata-rindo que saiu na saidinha, que é reincidente 4 vezes. Sim, sim. É um escárnio, é um escárnio. É o fato de que a gente nem sequer imagina ser possível num horizonte longo, 30 anos, a gente acha que não. E daqui a 30 anos pode ter melhorado. Mas o que é melhorar pra gente? Estão matando menos, estão roubando menos. Mas não é também a gente dar tanta bobeira. Só que existe isso no mundo. Só que o problema é que existe isso no mundo em lugares muito suspeitos, que não dão esperança para nós. Sim. A China é segura. O Oriente Médio é seguro. Você pode pegar um bolo de dinheiro no Catar e largar no meio da areia e ir pro quarto. Você voltar 2 dias depois, no máximo, não tá aqui, a polícia recolheu. Olhou na câmera e tal, vai ver que é você e vai devolver. Sim. Esquece, porque vão cortar teu braço, né?
Então entre o braço é melhor não... Não e pegar. é certo que vão me pegar. Então a gente não tem nem sequer esperança. E esses lugares que eram bons em segurança pública são meio estranhos pra gente. E aí tem aqueles países lá do norte, que é meio que os tio rico, né? Finlândia, Noruega, sei lá, não dá pra imitar nada daquele negócio. Mas o Ferrugem, então, pra gente encerrar, o Ferrugem não tem esperança no Brasil dessa forma, uma mudança. Não, meu drástica. propósito, cara, meu propósito é o seguinte, existe um país que é primo irmão. América Latina, América Central, El Salvador. Pobre, zoado, muito mais zoado que a gente. Mas talvez se eu tivesse entrevistado o Ferrugem lá, morando em El Salvador, antes de 2020, alguma coisa, teria essa visão. Claro, essa era a sensação de El Salvador. Então tudo que eu torço é para que apareça alguém que seja eficiente e que a gente não precise correr os mesmos riscos institucionais e democráticos que El Salvador correu. Acho que a gente tem instituições diferentes, então acho que a gente não está bem exposto a exatamente isso, embora a gente esteja exposto a outras rupturas. Mas o fato é que não tem porquê. Qual é o propósito? Você perguntou, né? Qual é o propósito? Não tem porquê o Brasil ignorar no debate público que o país mais violento do mundo resolveu o problema em 6 anos. Mas o teu documentário ficou tão bem feito que empolga. A gente termina... Mas que bom que todos nós nos empolguemos. É. 200 milhões de brasileiros se empolguem com a ideia de resolver a segurança pública. Nesse momento, a gente não consegue enxergar. Falei assim, é meio decepcionante. Mas, ao mesmo tempo, a gente acredita. Temos uma eleição esse ano. Mas a gente tem que começar a debater soluções, né, cara? Os candidatos têm que debater as soluções, a gente tem que pressionar. E se a gente não gosta de uma parte do Bukele, a gente não gosta de correr esse risco democrático. Sim, se for essa a resposta, cara, eu sou fã de democracia. Me dou muito mal nos autoritarismos. Não combina comigo. Mas eu particularmente, o tipo de ditadura dele me agrada. Eu normalmente sou o cara que não tô do lado Não, eu tô do falando poder. de ditador, mas a forma que ele se tornou um ditador... Mas pra mim é até um viés pessoal, eu sempre debocho. Eu normalmente não tô do lado. Vamos ver daqui a alguns anos como é que vai resolver, viu? Ferrugem, se deixasse... Nossa, a gente é muito longe, né, gente? Eu falei pra você que ele rendia, falei, é só soltar que vai, impressionante. Obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço o espaço, obrigado. É um prazer. Aqui, ó, peraí, calma que você vai ganhar as coisas, você gosta de ganhar presente, então eu vou dar pra... Aí, eu gosto. Cara, vim por isso. O meu boné, seja direita, seja direito, escolhi preto pra você. Seja direita, seja direita. O meu, eu deixo muito claro, eu sou uma pessoa de direita, mas eu cobro muito a direita. Então, Claro. a minha frase já fala, seja direita, seja direita. A direita é um conjunto de princípios, ideias. Justamente. Então você é direita. Beleza, eu sou direita. Mas seja direita. Você entendeu o que eu quero falar, né? Entendi. Muito claro das pessoas falam assim, eu sou direita, mas tá fazendo coisas por fora terríveis. O que foi, bem? Tá só pra acelerar? Então, com pouco tempo. Meu café, pra você, edição especial, o café fermentado, viu? Maravilhoso. É seu café mesmo, meu né? café, é uma seleção minha, lá de Areado, sul de Minas, viu? Que legal. Tá. Você não tem moedor de café, eu só tinha em grãos, lá trouxe em grãos. Qualquer coisa coloca no liquidificador, viu? Fica do mesmo jeito. Tá bom. Fica delicioso. Pode colocar no liquidificador que eu coloco também, que eu não tenho moedor. E aqui, a camiseta que eu falei pra você, tá? Aí, da Vion. Essa é a biotecnológica. Essa é, biotecnológica, térmica, da sacolinha aqui. Eu preciso da sacola. Ela fala toda tímida, né? Então. Muito bom, cara. Qual o tamanho que trouxe pra ele? G? G, acho que G fica bem no C. Não sendo P aí, né? Não sacaneia. Você faz academia ou não? Faço, mas o que tem a ver isso? Não, ela é boa pra academia. É ótimo. Tá. Ela é ótima pro treino. Ela é ótima pro treino, ó. Boa demais. O tamanho que eu tenho. Se eu fizer academia, o tamanho que tu tá vendo que eu tenho não muda, né? Vai continuar o mesmo. Cara, ver o tamanho que você era quando a gente conheceu, né? Que maravilha. De verdade, brigadão, cara. Muito obrigado pelo espaço. Não, foi um prazer. Total. Quem quiser assistir o filme El Salvador, Brasil Paralelo no YouTube, tá de graça. É importante a gente discutir e pensar o que a gente quer do Brasil para isso. Tá, em 10 segundos. Já tem alguns projetos em vista também ou não? Sim, mês que vem lançamos o Brasil Evangélico, com as principais lideranças evangélicas do país e tratando de toda a acusação que existe sobre que os evangélicos vão tomar conta da política no Brasil. Essa é uma pauta bomba que vai explodir. Muito boa. Vai explodir, tem entrevistas maravilhosas. Mês que vem a gente lança isso. Estamos fazendo uma animação da Divina Comédia, estamos fazendo um filme ficcional com o nosso primeiro cast internacional, chamado John Money, sobre o pai fundador da cirurgia de transição de gênero. Uma sugestão que eu vou dar para vocês. Brasil Paralelo. Uma relação Igreja Católica e esquerda no Brasil. Teologia da Libertação. Eu tô sabendo dessa pauta. Você precisa bater nisso daí, viu? Obrigadão, viu? De coração. Valeu, obrigado pelas meninas também, viu? Obrigado por ter vindo aqui. E eu quero agradecer principalmente você pela audiência. Não deixe de curtir. Se gostou, né? Se não gostou, dá o dislike também, se tem a opção, né? Não deixe de comentar, não deixe de compartilhar.
principalmente de se inscrever aqui no Marcelo Renault para assistir sempre o Café com Coerência. Agradecer muito os nossos patrocinadores, né? A Vai, acabei de presentear o Ferrugem aqui com a camiseta. Agradecer também a Rodoxisto, essa empresa aí de transporte de hortifrutis há quase 30 anos no mercado, lá do Paraná, lá de Curitiba, de pessoas incríveis, de pessoas direitas, corretas, que fazem um trabalho maravilhoso aí. Mais de 600 carregamentos por dia, uma baita empresa maravilhosa. E agradecer também esse estúdio maravilhoso, incrível, que vocês veem aqui, chiquérrimo, né? Você gostou do estúdio, Ferrugem? Adorei, cara. Bonito, né? Bonito, Adorei. bonito, Maravilhoso. né? Aqui da UC Filmes, aqui em Moema, que eles fazem vários tipos de trabalho, de gravação, pessoal, gente boa demais, nosso parceiro aqui no Café com Coerência, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, até o próximo.